Olá a todos, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Infocast. Muito feliz por a gente estar continuando esse projeto, que esse projeto vai muito longe. Eu estou muito feliz que cada vez a gente está dando um passo aí para a gente ir para frente aí com esse projeto lindo, que é um sonho realizado aí cada dia que eu tô com ele. Peço desculpas que o Augusto não está aqui hoje, infelizmente ele teve um imprevisto de última hora, mas próximo episódio está aí, está tudo normal. Outro avisinho, antes da gente começar esse episódio, eu apresentar a minha convidada linda que está aqui hoje. No outro episódio, a gente teve alguns probleminhas em relação a alguns travamentos, mas que a gente já resolveu, deu um puxão de orelha aqui na produção, e tá tudo certo, já tá tudo resolvido, mas eu peço desculpas aí por alguns travamentos. Mas no Spotify tá redondinho, garanto para vocês aí. E é isso, vamos mais um episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa área mais jornalística, a gente vai sair um pouco do direito, que eu acho que vocês encheram um pouco o saco dele. E aqui na minha frente hoje, Daniela Golfieri, que grande prazer. Nossa. A jornalista que é um grande prazer da minha vida entrevistar alguém que desde criança eu conheço, desde criança estava de frente comigo. E é uma pessoa gigantesca dentro da área jornalística, desde mais de 20 anos de TV tem. Sim, a gente entrou em reportagens. As pessoas cresceram me vendo na televisão, né? Acho que você cresceu também. Com certeza. Desde pequenininha a gente viu o Jornal Nacional, a gente viu o Bom Dia Brasil, a gente viu o Jornal Hoje. E aí está aqui na frente hoje, realizando esse sonho também aqui perto dessa gigante jornalista. É incrível, Obrigada. É um sonho realizado. E para mim é uma honra saber que aquele menininho que corria ali, né? Brincava, sempre estava ali perto da TV, porque o Guilherme é sobrinho, né, de uma querida colega nossa da TV. E vê-lo hoje assim, a última vez que eu vi, acho que você ainda era criança, para mim é uma honra saber que você cresceu, está encaminhado, está bem, super comunicativo, foi uma surpresa. Acho que a última vez, na verdade, Dani, eu acho que eu tenho, a minha tia, que ela vai ver esse podcast provavelmente, grande Gislaine Zampoli, eu acho que a última lembrança que a gente tem é eu pequeno com uma fita, que era VHS ainda, essa fita, a minha tia tem essa fita ainda, dá pra perguntar a ela, a qual você estava me entrevistando, uma criança desse tamanhozinho, e eu cantava uma música, eu acho que da Sandy Júnior, Maria, não sei. Vida. Olha só. Mas olha, quanto tempo. Criança de 6, 5 anos. E a vida deu tantas voltas, hoje você é um advogado formado, já tem o seu escritório, eu já tenho minha história na televisão, de certa forma já encerrei, a gente nunca pode dizer que um ciclo está encerrado, mas até o momento está, né? Está bem encerrado, hoje eu sou jornalista, não sou mais repórter, mas a gente nunca deixa de ser, eu acho, né? Então, são dois momentos diferentes aqui, frente a frente agora, né? Que bom poder conversar com você. Eu fico muito feliz. Mas vamos lá, vamos apresentar Daniela Golfieri, senhoras e senhores, formada na Unesp Bauru, não pode falar ano, Dani, 1991 a 1994. Sim, eu formei em 94. Unesp Bauru, né, jornalismo. Isso. A gente, pelo que eu vi da sua história, você iniciou como repórter numa rádio, né, Dani? Sim, foi na rádio em Bauru, Rádio Auriverde, que é verde e amarelo, né? Uma rádio bastante tradicional lá em Bauru. Lá, naquela época, a rádio era muito forte, né? Especialmente a rádio AM com as notícias. Hoje nem existe mais quase rádio AM. Se existia, uma ou outra. Que aí acabou migrando para a FM, e hoje a rádio não existe mais. Mas era uma rádio de muita notícia lá em Bauru. Então, foi lá que eu comecei. Era um acontecimento você trabalhar ou na rádio ou na televisão naquela época. Depois o rádio perdeu um pouco de força, depois ganhou força de novo, né? Mas era uma rádio que tinha os jornais aí da manhã, à tarde. Eu cheguei a ser até editora antes de sair, antes de deixar a rádio. Então foi muito aprendizado, muito, para minha voz, para a forma da gente saber, né, o jogo do ao vivo, saber sair de determinadas situações. O rádio me ajudou bastante. Foi assim que eu comecei. Entendi. E, Dani, como que veio a proposta da rádio? Veio na faculdade ainda? Como que isso aconteceu? Eu fiz estágio lá. Na época, o estágio, inclusive, era meio que proibido. Teve uma época que o sindicato pegou muito forte, porque as empresas costumavam contratar os seus estagiários como entendia-se, né? O sindicato entendia que era mão de obra barata. Então, era proibido quase que ter estagiários. Tinha que obedecer uma série de coisas, eu já nem lembro, mas eu sei que eu estava lá e não ganhava. A gente não tinha ganho nenhum. Hoje você entra, você é registrado, você tem... Né? Naquela época, não. Eu ia de graça trabalhar porque eu queria aprender. Tanto é que se chegasse alguém lá, eu tinha que me esconder embaixo da mesa. E assim eu fiz estágio e acabei sendo contratada. Aí fiquei 2 anos, 6 meses antes de eu sair, eu me tornei editora-chefe dos jornais.
e logo depois fui para a TV. Para a TV em Bauru, fiz um estágio lá e aí fui contratada aqui em Rio Preto. Entendi. E essa transição do rádio para a TV foi um choque muito grande? Como que foi essa diferença? É bastante diferente. No rádio a gente tem um improviso, é bem legal, né? Igual a gente está falando aqui. Ninguém está vendo. Por exemplo, muita gente que ouvia esse podcast não vai estar vendo a nossa figura, mas hoje todas as rádios a gente tem a imagem, né? Naquela época a gente não tinha, então você podia chegar de chinelo para trabalhar de qualquer jeito, pegava o microfone e falava, era diferente. Agora a TV une a imagem, né? E a imagem carrega muito da sua credibilidade. Então, mais de 90% da linguagem nossa é não verbal. Então, aumenta a responsabilidade, porque você tem que estar bem arrumado, você tem que saber se portar, né? E para poder dar a notícia. Foi um grande aprendizado. Agora, o improviso eu trouxe do rádio. Para a televisão, eu tive que me adaptar à linguagem, ao texto. Quando você começa, não tem ninguém lá que vai te pegar na mão e dizer assim. Por mais que você tenha feito a faculdade, a gente nunca sai pronto. Com certeza. Você está aí no meio, você sabe como é que é, né? A gente aprende na prática mesmo. E foi difícil no começo, porque eu não sabia. Igual o primeiro dia que eu trabalhei lá em Votuporanga, que era um escritório, que eu fiquei quase um ano lá, o cinegrafista, o grande Chiquinho Brauna, que você deve conhecer, que é meu amigo até hoje, ele falou, Dani, e o teaser? Eu falei, mas o que é isso? Você vai gravar teaser? Eu falei, o que é teaser, né? Que é a chamadinha da matéria. Então, a gente sai sem saber muitas coisas. A gente aprende com os nossos amigos, nossos colegas, que nos dispõem a ensinar. Mas ninguém vai lá pegar a tua mão e dizer assim. Você vai abrindo o caminho. Eu falo que eu abri muita trilha na mata fechada, né? Hoje, não. Hoje, muitas vezes, as pessoas já têm mais ideia. Hoje, eu, por exemplo, sempre me dispus muito a ajudar quem está começando, porque eu não tive muito essa figura de alguém que tenha me ajudado, né? Então, na televisão, sempre quando alguém chegava, eu falava, o que você precisar, senta aqui, vamos fazer texto, vamos te ajudar. Porque o jornalista é um profissional que ele vai sendo lapidado. Não tem ninguém pronto. Nenhum profissional nasce pronto. Mas no jornalismo, a gente vai adquirindo certas formas de fazer que podem agilizar o seu serviço ou como tornar um texto mais informal. Então, tem como você não ensinar, mas direcionar o jornalista para uma certa... Então, eu falo que eu abri uma trilha lá e alguns seguiram atrás de mim e assim a gente foi crescendo junto e tentando se ajudar. Acho que isso que é mais importante. Na verdade, eu até falei isso no meu outro episódio do podcast, que eu acho que a faculdade ela só faz o básico, né? O teórico de tudo. Na verdade, o estágio em si, por exemplo, você estagiou na rádio, eu estagiei dentro de grandes empresas também, e eles me ensinaram 20, 30, 40 vezes mais do que a faculdade ensina. Tanto que, na verdade, eu ia para as provas da faculdade fazendo estágio, e as provas às vezes eram facílimas, porque o estágio já me forçava a aprender aquilo diariamente, entendeu? É a prática mesmo, né? É a prática. E também não é fácil, nunca vai ser, né? Acho que nenhuma profissão. O jornalismo exige demais a parte mental, a parte física, desde que você se entregue para aquela profissão, porque o jornalismo é uma entrega, né? Se você não se entregar, você vai fazer o raso ali. Mas eu sempre quis ir muito e descobri muitas coisas, eu sempre me empenhei muito. Então, por isso, era realmente difícil. Mas aprendi muito também, né? Se eu não tivesse me esforçado tanto, eu teria aprendido menos. Então, foi um caminho bem árduo, mas feliz. Entendi. Dani, mas por que o jornalismo? Essa pergunta bem ampla, assim, bem gostosa. Bastante. Sabe que eu fui convidada, e tem até um projeto na área da medicina, e vou falar nos próximos dias aí para uma palestra para os profissionais de saúde. Eu falo que eu sempre estou meio que envolvida nessa área da medicina, porque quando eu fui escolher a área que eu deveria seguir, eu fiquei entre medicina e jornalismo. Nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Mas o que acho que tem em comum, um e o outro, é a vontade de servir, de ajudar, de ser útil de alguma forma para o outro, né? Porque o médico nada mais é do que um profissional que vai estar onde ele estiver, ele vai ser médico, né? Ninguém deixa de ser médico. Se ele tiver um socorro ali e ele não está na clínica, ele vai atender. E assim a gente é como jornalista também, né? Tem o plantão também, tem uma série de coisas em comum. E eu acabei optando pelo jornalismo. Eu não gostava muito de estudar. Eu era muito de prestar atenção na aula. Mas em casa era aquela preguiça de estudar. Minha mãe achava que eu não fosse passar em lugar nenhum. Aí acabei passando na Unesp e trilhei meu caminho lá. Talvez na medicina, não sei se eu tivesse me esforçado um pouco mais. Mas é um sonho. Eu gosto muito do universo dos hospitais, dos médicos. Me encanta bastante. Eu gosto bastante de conhecer. E é uma outra área que também me chamava a atenção. Mas aí o jornalismo me chamou e eu fui.
Não, tá certo. E também o jornalismo abarcando essas notícias, essa cobertura da saúde também, eu acho que muitas vezes ela foi feliz em te Sim. inserir nesse meio. Sim, sim. Porque muitas vezes eu falo que São José do Rio Preto é um grande polo de medicina, né? Sim. Então, muitas vezes eu tive a felicidade de levar muitas coisas daqui para o Brasil todo. Fiz muitas matérias para o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, de tratamentos dos hospitais, novidades. Então, fiz muita coisa. Pude conseguir unir aí as duas pontas. E ontem eu estive na Faceres. Esses dias eu estive na Faceres falando para os alunos de medicina. Olha que curioso, eu fui convidada para participar do curso de Media Training, porque hoje todo profissional, independente da área onde ele atua, ele precisa saber se comunicar, né? E lá eles têm esse cuidado especial com os alunos. E é a segunda turma que eu participo, a turma que termina o 4º ano e depois vai para o internato, que vai fazer lá o primeiro contato com a parte prática e depois faz a residência. E aí eu estive esses dias com uma turma e falando, então é coincidência, né? Coincidência da gente poder estar unindo as duas áreas. Isso. Falando de comunicação também para os médicos, futuros médicos. Não, com certeza. E eu acho que às vezes falar de comunicação para a área da saúde, às vezes é um pouco renegado, né? Você ficar falando, vocês precisam ter uma comunicação grave, você precisa ter uma comunicação séria em relação a quem você está chegando. E às vezes isso é ignorado até pelos próprios médicos ou profissionais da saúde. Saber que eles, como profissionais da saúde, principalmente os médicos, enfermeiros, eles têm grande influência nas pessoas a qual eles estão lidando. Sim. Até ali dentro ou para fora, eu acho que até talvez o advogado ou médico, a palavra ali dessas pessoas tem uma certa autoridade no meio social, entendeu? Sim, é uma responsabilidade enorme. Tanto é que você vê, quando teve a vacina contra a Covid, né, muitos eram contra, e muitas pessoas foram influenciadas por conta dos médicos que eram contra, que também têm o direito de ser, mas desde que eles não influenciem entre a vida ou a morte das pessoas, né? Mas se o médico diz para você, é X, você não vai duvidar se você confiar naquele médico, né? É uma coisa meio que sagrada, assim. A responsabilidade é muito grande, né? Não, com certeza. Mas assim, Dani, a minha dúvida, na verdade, é o seguinte: qual que foi o que você deveria decretar assim como o maior desafio dentro do início da carreira como jornalista? É porque eu vejo assim, por exemplo, dentro da minha carreira como advogado, a gente tem talvez uma dificuldade de ter um mercado muito saturado. Hoje em dia tem muito advogado. Tem. Muito. Então você tem que saber como se destacar e saber como você aparece ali naquele meio. Qual que foi o maior desafio para a Daniela Golfieri entrar dentro da TV, entrar dentro da rádio, que seja no início? Qual que foi ali o pontapé para tudo isso? Sim. Naquela época também era bastante, só que hoje eu acho que a concorrência é maior ainda, né? Cada vez mais a gente tem mais profissionais se formando. Hoje você tem o ensino à distância. Isso é bom, porque tem mais pessoas, né, se qualificando. Hoje o valor de uma faculdade caiu, porque a concorrência aumentou. Então, quanto mais profissionais preparados a gente tiver no mercado, mais a gente ganha, porque isso eleva um pouco a condição social das pessoas. Acho que já é um ponto positivo. Quando eu me formei, existia uma concorrência, não era tão grande quanto hoje, mas existia. É um caminho que a gente vai seguindo, e eu nunca tive ninguém para me indicar. Eu conheço alguém lá na televisão, porque muita gente acaba, no passado, entrando assim, tem um amigo que indicou, mas não, eu fui na raça, eu fui fazer esse estágio lá na rádio. Depois surgiu uma oportunidade de um estágio na TV em Bauru, que era naquela época da TV Globo Oeste Paulista. Antes da Progresso ainda, eu lembro até que teve TV Progresso. TV Progresso, E lá em Bauru era um outro nome também, que não era TV Progresso, Sorocaba era Aliança, TV Modelo, depois lá Bauru virou TV Modelo. Aí eu fiquei uns dias lá em Bauru, conheci o Celso Pelosi, que era o diretor executivo lá, e ele acabou me indicando para o Ivan Rodrigues, que era o Ivan Renato, que era o diretor de jornalismo aqui, que ele precisava de alguém para Votuporanga, porque era uma cidade bem menor do que é hoje naquela época, e estava difícil encontrar alguém. Aí, coincidência, sorte, estar no lugar certo na hora certa. Aí ele me indicou para lá e falou, Dani não tem muita experiência, mas ela ficou uma semana aqui, era da rádio. Eles entendem que é uma pessoa mais ligada na notícia, que era o que a gente tinha que ter naquela época bastante. Aí eu acabei indo para São José do Rio Preto, indicada pelo Celso Pelosi, e lá conheci o Ivan e fui para Votuporanga. E lá eu tive a chance de ser produtora e repórter. Então, 15 dias eu era produtora, 15 dias eu era repórter. Então, eu tive a chance de conviver com esses dois lados, o que para mim foi uma grande vantagem. Porque quando você aprende a fazer produção, na rua as coisas vão fluir muito melhor.
E aí você consegue ver o outro lado, que é isso que eu acho que falta em algumas profissões. Você consegue ver só um lado. Não. É você sendo produtora e repórter, e depois editora, que eu fui também, depois apresentadora, você consegue trafegar por todos os ângulos. Então, isso é muito bom. Porque quando você está produzindo, você já fica imaginando se vai ser legal aquela matéria. Ou quando você está fazendo aquela matéria, você imagina o que poderia ter sido diferente na produção. E assim eu comecei. Fiquei 9 meses lá, abri uma vaga aqui em Rio Preto. Eu cheguei aqui em Rio Preto, junto com vários repórteres já bem experientes naquela época, e acabei abrindo meu espaço aqui e fazendo minhas reportagens. Eles falavam que eu era muito rápida para fazer, é um dom que a gente tem, né? Muitas vezes acaba a matéria, eu já estou com o texto pronto, eu tento melhorar, né? Tentava melhorar o texto, mas eu ia fazendo e ia fluindo, não tem muita explicação. É um dom que a gente tem, mas que a gente vai aprimorando ele, né? Talvez tenham pessoas que não tenham esse dom. Pode se criar? É difícil, mas se você tem ele lá, latente, você vai conseguir desenvolver. E, graças a Deus, eu tive a honra, a chance de poder ter desenvolvido tudo isso. E brigar pelo... Brigar não é a palavra, né? Lutar por um espaço e fazer um trabalho diferenciado. No meu trabalho, sempre teve muita emoção. Eu sempre fui muito isso, eu não sou muito razão, eu sou muito emoção. E as pessoas acabam se identificando com a emoção. Né? Toda palestra que eu faço, eu pergunto, onde vocês estavam no dia 11 de setembro? Você era pequeno? Eu estava assistindo Dragon Ball. Você não esquece. Quantos anos você tinha? 11 de setembro de 2001, eu tinha 4 para 5. Você lembra disso? Eu lembro porque foi muito alarmante, mas é só relances. É estranho, né? Então, mas te marcou, né? Sim. Porque teve emoção, né? Agora, se eu te perguntar que notícia tinha outra naquele dia, você jamais vai lembrar. Então, as reportagens, as que são mais emocionantes, são as que as pessoas lembram até hoje. Tem reportagens que as pessoas me param na rua e dizem... Esses dias eu encontrei um rapaz que eu fiz um link com ele em 98. E ele lembra. Ele lembra. Lembro que teve uma emoção atrelada a isso, porque ele ganhou uma bolsa de estudos e ele fala que essa bolsa mudou a vida dele. Uma senhora, esses dias no supermercado, me para e fala, olha, eu lembro de uma matéria que você fez com sua bisavó. Essa matéria foi no ano 2000. E a gente está em 2023, quer dizer, em 23 anos a mulher não esqueceu, porque eu atrelei aquela reportagem a uma condição que era minha, né, a minha família, e a gente não esquece. Então, eu sempre trabalhei muito com a emoção. Propositalmente? Não, é de forma instintiva, isso é meu mesmo. Né? A gente não consegue ser na tela uma coisa que a gente não é na vida real. Eu não consigo chegar e fingir, eu sou bonitinha, mas não. As pessoas sentem e percebem. Elas transmitem. Se você prestar atenção, você consegue apontar na tela ou quem é legal, quem que você simpatiza. Cada um vai se simpatizar com um ou com o outro. Mas a gente não consegue ser muito diferente do que a gente é. E eu sempre fui muito transparente, tentei ser muito correta, com muita ética. As pessoas confiavam muito em mim quando eu tinha uma informação. E assim eu fui me destacando, quer dizer, acho que me destaquei de alguma forma, pelo meu trabalho, pela minha garra, pela minha vontade mesmo de fazer o diferente. Eu acho que, na verdade, tudo nesse mundo tem um acaso, viu, Dani? Porque, assim, quando você começou falando sobre proatividade, e eu acho que, na verdade, visto o mundo corporativo de hoje, na realidade, proatividade é uma coisa que ela é requerida em tudo até hoje. Sim. A gente está falando desde ano 90, mas até hoje a proatividade é o principal e que as empresas veem como diferencial. E não tem. É muito difícil ter pessoas proativas. As pessoas que você falou, tá fazendo a matéria e pensando no texto, já sabe, já sai com o texto pronto. Isso é proatividade. A proatividade é importante. E você disse sobre emoção. Eu acho que a emoção ela é essencial para que você goste do que você faz e você saiba todos os dias que você está gostando do que você faz. Sim. E às vezes é o segredo para uma pessoa que ficou 5 anos na TV, uma pessoa que ficou 20, entendeu? Fiquei 25 anos. 25 anos, entendeu? É o que a gente chama de humanização, né? Eu acho que todas as profissões hoje estão muito carentes disso, que é humanizar as relações, né? Em todas as profissões. A gente ficou tão automático por conta do celular, os processos, é tudo tão instantâneo que as pessoas estão carentes de um pouco de atenção ou de emoção. Então, eu falo muito das relações humanizadas. Quando eu saí da televisão, não sei se a gente vai chegar nessa história ainda, depois teve uma mudança totalmente de paradigma, então vou deixar mais para frente para te falar. Mas a humanização faz a diferença hoje, e eu fui estudar sobre isso também. Entendi.
Vamos falar sobre a saída da TV e eu quero fazer algumas perguntas, mas pra gente iniciar essa conversa então, pra gente até adiantar ela tudo, eu quero saber qual que foi a principal diferença que você viu em relação à sair dos grandes blocos tradicionais de TV, porque a Globo é um bloco Sim. gigantesco de televisão, e ir para essa forma mais independente, para palestras ou até esse jornalismo independente que você está levando hoje. Eu acho que a liberdade que a gente tem em poder criar, em poder fazer. A liberdade eu sempre tive, muita na televisão, nunca reclamei disso. Eu tinha meio que uma carta branca, desde que fosse um projeto legal. E eles sabiam do trabalho de qualidade, né, que eu fazia com toda a equipe. Ninguém faz TV sozinho. Então, eu tinha uma equipe de bastante qualidade, né, eu integrando essa equipe e eles também fazendo parte de tudo isso. Então, eu tinha muita liberdade para produzir, para fazer. Olha, eu quero ficar uma semana investindo nesse assunto. Vai, que a gente confia, né? Então, eu tive muita essa liberdade. Só que, ao mesmo tempo, você está ali, ao mesmo tempo que você tem a liberdade, você tem um compromisso. Se acontecer algum factual, Dani, eu vou te parar no que você está fazendo, você vai vir e vai fazer. Eu vou ter que fazer um acidente, então eu paro de fazer um projeto especial para vir fazer um acidente, porque a TV é o dia a dia, é o serviço também. O plantão, sábado, domingo, feriado, né? Imagina, 25 anos. Eu não sabia o que era muito curtir um Natal, um Ano Novo, porque ou sempre foi o Natal ou sempre foi o Ano Novo, Carnaval. Era sempre trabalhando. E as festas de final de ano acontece um monte de coisa ainda, né? Então acontece. sempre tem notícia para todo mundo. Então agora quando é feriado, eu fico feliz em, apesar de estar assim bem mais descansada do que antes, mas eu fico feliz em poder fazer um plano de viajar, porque eu não tinha muitos planos se não fosse nas férias, né? Então a vantagem que a gente tem hoje de ser independente em relação a isso é poder correr atrás de um projeto, de um sonho, de um ideal, né? Fora daquele que a gente tinha ali, que está no dia a dia, seguindo. Acho que abre muito o horizonte. A TV é um universo, né? Mas é um universo fechado ali. Quando a gente sai, a gente descobre que tem um outro mundo, outro universo lá fora também. Então, é isso que eu estou descobrindo ainda. Porque a gente tem N mil possibilidades aqui fora. Desde trabalhar só para uma empresa, fazer assessoria. Mas eu, como gosto muito de falar com um grande público, penso que eu posso, de uma forma útil, sei lá, trabalhar com a internet. Estou buscando meus caminhos ainda. Estou trabalhando com palestras, com treinamentos. Desde que eu saí da televisão, eu fui querer entender como é que os processos nas empresas funcionam. Aí eu fui fazer MBA em gestão, estratégica de pessoas, liderança, psicologia organizacional. Eu queria entender os processos, né? Porque uma vez eu ouvi, ai, Dani, você nunca vai poder ser chefe. Por quê? Porque você não consegue demitir ninguém. Eu falei, não, mas o chefe não existe para demitir, né? Se o chefe existir para demitir, para que eu vou querer entrar numa empresa, né? Se eu já sei que eu vou entrar e vou ser demitida. Então, é muito forte isso na cultura ainda das empresas. A demissão. Primeiro pela palavra, que ela é pesada, né? Então, eu fui estudar. Não, eu quero transformar isso numa coisa positiva. Eu acho que a gente tem que ressignificar as coisas. Os profissionais têm que se atualizar. Eles têm que... Eu aprendi muito. Eu confesso, eu estava parada no tempo. Não porque eu quisesse, mas porque a TV me exigia muito, né? Eu fui aprender processos, histórias e tanta coisa diariamente, ler bastante, estudar. Pretendo fazer outros cursos ainda. E descobri essa possibilidade de trabalhar hoje com treinamento de lideranças, falar de capitalismo consciente, que era um movimento que eu ainda não conhecia, que eu acho maravilhoso, que é o crescimento sustentável. Trabalhar com a área do meio ambiente, abrir uma empresa chamada Renova Comunicação Ambiental. Então, trabalhando nessas frentes e levar, inspirar, eu acho que talvez seja um dos meus propósitos hoje de vida. Inspirar outras pessoas, nas empresas, nas corporações, nas instituições, sobre a importância da empatia, a importância das relações saudáveis nas empresas, da humanização, né? Então, eu fui em busca disso, eu fui em busca de algo que me faça crescer, né? O que eu percebo dentro das grandes empresas, às vezes, é que as pessoas confundem ou não sabem a diferença entre chefe e líder. E isso é muito forte, e isso as pessoas elas deviam saber que, na verdade, as pessoas na posição de liderança, elas não têm que ser simplesmente chefes.
Elas não têm que ser simplesmente alguém que põe medo nos funcionários, porque é alguém que tem poder de Poder. polícia, vamos Sim, dizer, ali dentro para sim. fazer o que quiser. Então, às vezes você fala, não sei nem porque tem chefe, só serve para mandar os outros embora, entendeu? Aí vem aquela história, você nunca pode ser chefe. Por quê? Porque você nunca vai ter coragem de mandar ninguém embora. Mas o chefe não existe para isso, né? Não, mas aí o Ele existe líder... para muitas outras coisas. Essa palavra chefe também já está em desuso, né? Só se for uma empresa muito antiga para ainda usar esse nome. Mas o líder, ele é aquela questão também do dom. Eu não sei se você a gente consegue preparar uma pessoa para ser um líder, mas a empatia é uma conexão que ela pode ser trabalhada sim, mas ela já é meio nata da pessoa, né? Você tem que descobrir que ali tem um talento de líder e criar esse dom e erguer esse talento. Porque tem muitas pessoas que um dia tentarão ser líderes e nunca vão conseguir. Eu acho que o líder treinado é um líder muito robotizado também. Ele saber que ele tem que seguir os trâmites da empresa, ele segue as regrinhas. E ser líder não é ser bonzinho, muito pelo contrário. É ser assertivo, né? Assertivo. É você inspirar as pessoas com o teu exemplo. Com o que você faz, né? As pessoas querem chegar a você, sim, do jeito que você é. É abrir caminho para que os outros venham também, né? Não é chegar lá e ocupar o topo do mundo e falar, não, aqui tá bom, tô com medo que alguém chegue aqui, saiam, por favor, que o lugar é só meu. Não. Traz as outras pessoas juntos, porque você não vai ser eterno, você vai conseguir descentralizar o seu trabalho, você vai inspirar outras pessoas. Então, tenho estudado muito sobre isso, que é a liderança positiva, né? Hoje fala-se muito dentro da área da psicologia positiva, que é você inspirar as pessoas a serem lideranças positivas. Então, tem uma série de preceitos e de tudo que hoje os líderes das grandes empresas precisam se atualizar, né, nesse sentido, no sentido humano, no sentido comportamental. E tudo que eu sentia falta, eu fui tentar aprender, né? Eu falei, como é que será que é um processo diferente, inspirador? E aí eu fui em busca desse conhecimento, o que foi muito bacana, porque eu ressignifiquei várias coisas, né, do que eu vi, porque, lógico, eu tinha a empresa onde eu trabalhava, mas eu visitava muitas empresas, eu conhecia muitos processos, muitas coisas. Lá em Sorocaba, eu tive a chance de conhecer uma empresa chamada Eduz. A Eduz é uma plataforma, não sei se você já ouviu falar. Já. O pessoal mais novo, bem conectado, conhece. A plataforma que vende os cursos, né, igual Hotmart e tal. E lá, eles têm um conceito de trabalho maravilhoso. Você entra lá, tem um corredor, tá assim, a sala chama felicidade, a outra chama gratidão, respeito. Falei, gente, que delícia entrar num lugar cuja sala seja felicidade, né? Aí você entra na sala, é a sala do chefe, mas todo mundo entra e sai da sala do chefe, ele deixa a porta aberta. As pessoas trabalham de chinelo, na rede. Eles ficam trabalhando lá na rede, do lado de um riacho, lá que eles recuperaram, uma área que estava degradada. Então, as pessoas trabalham com uma paixão, né? Embora tenha gente que questione, não estou falando que é o caso dessa empresa, a questão do salário emocional. Mas eu não quero só isso, eu quero grana, né? Mas que bom se você puder conciliar o salário emocional, que é você poder trabalhar nessa forma, né? Com num ajuste, uma graninha bacana, né? Todo mundo acho que ficaria bem mais feliz. Então, a gente tem que pensar, quem que tá certo, né, Dani, nisso tudo? Será que as grandes velhas empresas que trabalham todo mundo de terninho social na mesma mesa, olhando um pra cara do outro? Ou os grandes unicórnios que hoje em dia os brasileiros, como grandes empresas como Nubank ou etc., que as pessoas trabalham assim, de chinelo, numa rede? Sim, a ou nova geração. Isso, aí até alguns ideais europeus agora que estão vindo pro Brasil, que o certo, que o mais saudável pro ser humano, por exemplo, seria trabalhar 4 vezes na semana, não 5 ou 6 ou 7. E eu estava lendo um artigo esses dias que diz que o trabalho, no futuro, você não vai ter essa... Hoje, muitas pessoas têm a vontade, não vejo a hora que chega o fim de semana. Aí fica fazendo 1000 planos. Não, você vai ser feliz... Desculpa, eu gosto de falar com a mão, desculpa, é italiana. Você vai ser feliz no trabalho. Espero chegar nesse dia, que você vai ser... A felicidade é durante o trabalho, não é só no fim de semana. Você vai conseguir unir a qualidade de vida com a qualidade profissional. E esse equilíbrio, a gente está longe disso ainda, né? Ainda é uma coisa forçada o trabalho, se você pensar. Para várias profissões, para outras não, mas para muitas ainda é meio que, né, aquela situação, eu trabalho porque eu preciso. Se eu não trabalhar, como é que eu pago o boleto? As pessoas no futuro vão ter um outro equilíbrio. Então, eu acho que, sei lá, a gente pode não estar vivo para isso, mas eu acho que o futuro é esse, a gente ser feliz no trabalho e não esperar o fim de semana ou as férias chegarem para a gente ser feliz. É porque eu acho que mesmo que a gente goste muito do que a gente faz, eu acho que as empresas, elas vencem a gente pelo cansaço, né?
A gente É vence difícil. pelo esgotamento, É. ou a gente vence por até uma questão de assédio moral e etc. dentro ali de chefias, como dizer assim. É muito forte em todas as áreas, né? Acredito. A cobrança é muito grande, né? E principalmente quando você vive um momento de desemprego, que é o nosso momento, a gente falou, ó, se você não quiser, a porta está aberta, tem 20 lá na fila. Quem nunca Exatamente. ouviu isso, né? No final de uma reunião, né? Dizer assim, ó, quem está insatisfeito, a porta está ali, né? Quer dizer, nunca feio dizer isso para alguém, né? Você não dá. Você Um não líder fornece, jamais diria isso, um líder não jamais fornece, diria isso. não O fornece. líder diria assim, ó, fecha a porta, não deixa ninguém sair, que eu vou inspirar vocês aqui a serem melhores, né? E nunca dizer para ninguém, gente, pelo amor de Deus, né? A porta da rua é serventia da casa, porque é a coisa mais feia do mundo de se ouvir, né? É andar na contramão. Mas eu acho que a cobrança é grande, especificamente por conta do momento que a gente vive de desemprego, porque eles sabem que se você não quiser, vai ter alguém que queira lá por metade do que você ganha, né? Ah, mas aí eu acho um pouco injusto pensar dessa forma, porque você cria competências, né, na pessoa. A pessoa que tem 10, 15 anos, 20 anos de casa, não é. Mesmo que você possa contratar uma pessoa por 1/3 do salário dela, ou até menos, não é a mesma competência, né? É ser um pouco ignorante pensar dessa forma. Cara, estou economizando dinheiro pelo menos. Tá, mas está A economizando, mas você está qualidade perdendo cai. aonde? Onde você É, está perdendo é. dinheiro? Onde que o lucro está entrando nisso? Você está economizando aqui dentro, mas cadê a sua audiência? Cadê o que está acontecendo? Onde está caindo? Qual é a qualidade da reportagem que você está apresentando? Então é muito complicado. E eu sei como é isso dentro de grandes empresas, de você simplesmente não valorizar pessoas pela qualidade ou pelo tempo que a Sim. pessoa tem, ou até, enfim, as especializações que a pessoa apresenta para aquilo ali. E você simplesmente vai pelo preço. Sim, é aquela história. É o barato que às vezes sai caro, né? Sim, mas aí a gente volta talvez na conversa de humanização, É. de saber que talvez as empresas elas têm que conhecer mais os funcionários, porque às vezes a decisão não sai do teu chefe direto, Sim, sai de quem sim. está lá em cima, e a Que não pessoa às vezes sabe. nem sabe quem você é. É. Não sabe que te trocar para uma Infelizmente. pessoa que tem 1 ano de formação não vai fazer uma diferença gigantesca. É. No LinkedIn eu vi uma história esses dias falando que essa história, ai, ninguém é insubstituível. Eu também acho. A gente é substituível, sim. Mas nunca vai existir alguém que faça o teu trabalho do teu jeito. Não, isso não vai existir. O cargo, ele é substituível, mas a pessoa não, né? Que falta a pessoa vai fazer? Vai fazer uma determinada falta, mas o outro vai suprir, enfim. A engrenagem continua. Mas essa pessoa dizia que todos somos insubstituíveis, né? Essa história de dizer que a nossa forma de fazer é única para todo ser humano. Então, é isso que tem que ser avaliado. Quando a gente fala de demissão, por exemplo, por que não uma transição? Né? Por que não oferecer, não consigo te manter aqui, mas consigo, de repente, te indicar antes que isso aconteça, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? E aquela história lá, fecha a porta da frente, porque eu quero segurar vocês aqui, vou fazer de tudo. É o que se espera de uma empresa quando você dedica a vida toda para ela, né? Anos e anos e anos de história e de não veste a camisa, né? Tanto é que hoje eles falam não vista mais a camisa. É perigoso você dizer isso, né? Porque eu sempre fui do lado de vista a camisa e por muitos anos eu vesti. Como se fosse a minha família. Eu falo que eu vivia mais na minha empresa do que na minha casa. Com certeza. Né? Eu brinco que um dia eu cheguei de madrugada e minha cachorra me estranhou, ela latiu para mim. Aí eu, calma, acendi a televisão, ainda bem que não era um pitbull, né? Uma cachorra pequenininha. Se fosse, acho que eu tinha me matado. Mas ela não me reconheceu, você acredita? Porque eu quase não ficava em casa. Trabalhava muito, muito, muito. E cada caso, na verdade, é um caso, né? A ser avaliado, a ser dito e a ser visto, mas não cabe a nós julgar, não cabe. Nós não somos juízes, né? A gente só aponta e ressignifica as coisas. Dizem que nada acontece se não tiver que acontecer realmente. Nada é por acaso. O que aconteceu comigo foi uma transformação, foi uma mudança. Hoje eu estou muito mais leve, porque era muito pesado também, né? Apesar de se eu tivesse lá, estaria talvez até hoje, não sei. Mas, às vezes por comodidade, né? Porque sim, é comum. quando a gente se acomoda, embora eu nunca tenha me acomodado. Eu falo que todo dia que eu trabalhava era como se fosse o primeiro dia.
Eu dizia que eu tinha que apresentar o melhor do melhor do melhor para o meu telespectador, porque eu não trabalhava para o chefe, eu trabalhava para quem está em casa. Isso me deu muita honra, porque as pessoas me param até hoje, me dizem da qualidade do meu trabalho, e eu sou muito feliz com cada retorno, sabe? Eu falo que o meu salário hoje é o retorno que as pessoas me dão até hoje na rua, de me reconhecer e de falar, não pela vaidade, nunca tive vaidade eu tenho que aparecer, eu não gostava muito, inclusive, de aparecer, mas é pela certeza de ter feito um bom trabalho. Eu acho que isso foi maravilhoso, me fez crescer como pessoa, e se eu puder ter feito algumas pessoas crescerem também junto comigo, para mim já vai ter valido a pena. Entendi. Dani, agora entrando talvez em alguns detalhes. Eu não sei como aconteceu, e agora talvez uma curiosidade que outras pessoas, porque assim, eu vejo, e agora como Rio Pretense, vamos dizer assim, é muito estranho talvez de um dia para o outro não ver mais a cara da Daniela Guffieri na televisão, não ver mais a cara do Daguano também, que foi na mesma época que foi junto. Sensacional, então, Daguano. Então foi muito estranho. Eu acho que muita gente que talvez vai ver esse podcast vai concordar comigo. Isso foi do nada? Como que isso veio? Isso era esperado? Essas demissões eram esperadas? Não, eu até estava no meio de um projeto, né? Eu tinha um programa, bom, eu fiz um Globo Repórter no interior de São Paulo, foi bem bacana. Eu descobri assim paisagens lindas, maravilhosas. Deu um super trabalho para fazer, mas foi muito legal. Foi no meio da pandemia. Foi um trabalho difícil. Inclusive, uma das pessoas que eu produzi por horas e horas, conversei por telefone, morreu. Foi muito marcante para mim. E eu vinha desse trabalho, né? Tinha feito o Globo Repórter foi para o ar. E aí, com a ajuda do meu amigo, o grande Alfredo Singh, que está lá até hoje, que me ajudava na rede, ele me deu a ideia, durante as filmagens, as gravações, de falar: Dani, vamos fazer pegar tudo isso aqui e tentar fazer um programa, porque sobra muita coisa, né? Você faz dias e dias de gravação para 40 minutos de reportagem, então é muito material. Eu falei: legal, vamos fazer. E aí surgiu o Parte de Você, que foi exibido no sábado de manhã, foi exibido durante 6 semanas, esse conteúdo. Só que antes desse conteúdo estrear, eu sou surpreendida com a saída da Aline, que era a minha chefe. Conheci a Aline. A Aline também, né? Você conviveu com ela. E aí fui surpreendida, e quando ela saiu, eu falei: amanhã eu vou, tinha certeza. Se ela saiu com tanto tempo de casa quanto eu, né? E por esse motivo, corte de gastos, e aí eu já fui para a TV meio que preparada para ser o último dia, mas até então não, achei que, por mais que fosse difícil, né, a situação financeira, com a redução no número de anúncios, que era, né, o que se via, o que se imaginava, a gente não tem controle sobre isso, mas eu tinha um projeto de um novo Globo Repórter, que ia se chamar Águas do Interior, que era aqui na região de Rio Preto, porque, curiosamente, foi essa região a única que ficou de fora do Globo Repórter que eu fiz. E pelo carinho tão grande que eu tenho com essa região, a editora de São Paulo, que fez o último Globo Repórter comigo, falou: Dani, vamos fazer alguma coisa aí na região das represas, dos lagos. E aí eu até tinha batizado o nome do programa, que ia chamar Águas do Interior. Nunca fiz, mas quem sabe um dia o mundo dá tantas voltas, né? E aí eu tinha esse projeto, estava gostando de fazer o Parte de Você, porque eu gosto muito de sustentabilidade, de meio ambiente, fiz muito meio ambiente para o Jornal Nacional. O Jornal Nacional gosta muito desse assunto, então eu fiz muita coisa na área do meio ambiente, principalmente na época da cana, as queimadas que tinham, então era uma luta grande nessa questão. E aí eu acabei com a vontade de seguir nessa área de sustentabilidade, com um projeto especial para a TV, mas fui surpreendida com a demissão da minha amiga, e no dia seguinte eu já sabia que ia sair, aí cheguei, e aí saí. Foi dito e feito. Foi dito e feito, foi. Foi o encerramento de um ciclo de forma assim forçada, né? Isso que é complicado, porque se a gente já estivesse esperando, né? Falou: tá difícil, eu sei que as empresas não vão se preocupar com isso. Por isso que eu falo da tal da empatia corporativa, né? Eu não sei também, eu não trabalho com a questão legislativa, das leis de trabalho, mas o que se poderia ter feito? Não sei. Mas o certo é que eu estou aqui agora, estou feliz, estou com novos projetos, com novas ideias. Eu pude estudar, eu pude renascer, eu pude me redescobrir. Descobri que eu gosto de fazer palestras, eu gosto de inspirar as pessoas. Elas ficam, assim, às vezes, maravilhadas com as histórias, porque elas não imaginam como era o bastidor, né, das aventuras, das histórias na televisão.
e aproveitar um pouco dessa minha experiência de vida para inspirar as pessoas. Acho que hoje esse é o meu propósito, inspirar as empresas, as lideranças, os colaboradores, falar da importância dessas relações humanizadas. Eu acho que esse é o meu propósito agora. Acho não, não pode falar acho. É uma das coisas que a gente aprende na oratória. Entendi, Dani. Então, eu vi até, na realidade, um podcast a qual o Daguano falou sobre essas demissões também. Eu não lembro agora o nome, eu vou até pedir desculpas pro podcast, mas o Daguano falou que... o Se Liga no Pod, que eu participei também. É a turma deles. Enfim. Eu acho que foi o Se Liga no Pod mesmo. Enfim, e na realidade foi dito que esses cargos de repórter de rede, né, essas cabeças dos repórteres, esses repórter local, na verdade esse cargo ele foi extinto, né, provisoriamente pela TV ali naquele momento. Sim. E na realidade minha dúvida é o seguinte, eu acho que isso acaba sucateando talvez um pouco em relação à qualidade das reportagens que a TV apresenta, porque acaba que essas cabeças, esses repórteres que seriam essas cabeças da região, tanto região Sorocaba, região Rio Preto e etc., acaba ficando muito aqueles repórteres que vão com uma câmera lá e grava só. A câmera na mão, uma ideia na cabeça. E fica aquele negócio totalmente amador. E acaba que hoje talvez a gente não vê a qualidade que antigamente tinha. Que eu acho que talvez eu não vejo tanto, talvez o que o Globo Repórter apresentava antigamente, ou que essas grandes reportagens, aquelas reportagens bonitas, que era narrada, que você fala, nossa, é um filme. É lindo, entendeu? né? Então, hoje em dia, talvez eu não vejo mais. Por exemplo, se a gente pegar a reportagem sua que eu vi em 2020, que era em relação às dunas do Peru, Tá. aquela reportagem é linda. Você vê a narração de fundo, você parece um filme de Hollywood. É bonito. Então, eu bonito. acho que hoje em dia não. Hoje em dia, você anuncia alguma coisa que está acontecendo dando errado na cidade, é um cara com uma câmera na mão, aparecendo o horário embaixo e fala, não, fogo e tal, entendeu? Eu acho que perdeu um pouco isso. Eu acho que o jornalismo, o dia a dia, ele é diferente assim, dos programas que exigem o investimento, como o Globo Repórter, que ainda tem um grande investimento, já foi maior, mas ainda acaba sendo um material especial, como o Fantástico, né? Então, a gente tem os programas Fantástico e Globo Repórter. Você tem o dia a dia. Dentro desse dia a dia, de antes, de quando eu estava na televisão, a gente primava muito pela qualidade, até pela luz, pelo áudio e por tudo. Depois chegou uma hora que o jornalismo virou um dia a dia tão intenso que eles acabaram enxergando que era possível ali, entre aspas, qualquer um fazer. Não precisaria de uma pessoa especial, como era antigamente o repórter de rede, né? Hoje a gente tem bons repórteres até aqui no local, né, bem treinados para fazer. Você não tem a valorização de uma pessoa só para fazer conteúdos especiais. Você tem um outro repórter que é tirado ali do dia a dia, mas todos estão no dia a dia. Quando a gente é repórter de rede, a gente tem mais tempo para pensar, para produzir, para fazer. Coisa que esses que estão no dia a dia hoje também conseguem fazer se eles tiverem um tempo para pensar. Lógico que alguns ali que você vai designar que façam um trabalho diferenciado. O que acontece hoje, falta tempo, falta investimento, falta dinheiro. Para fazer uma boa de uma reportagem, você fica um tempo. Aí eles começam a colocar na balança, né, da grana. Vale a pena eu manter? Se eu tirar a Daniela, vai fazer falta? Vai, mas daqui todo mundo já esquece, a roda gira, né? O Daguano e tantos outros que saíram, né? Em São Paulo mesmo. Quanta gente saiu, né? Mas eu acho que o jornalismo ele precisa ser fortalecido. Eu acho que eles têm que encontrar uma régua de equilíbrio, né, para a gente conseguir investir na função nossa do jornalismo, que não é só dar a notícia que acontece. A gente tem que ir atrás da notícia também, que é uma coisa que a gente fazia muito, especialmente aqui. Não adianta ficar sentado lá esperando acontecer uma chuva, que aí você tem a notícia do dia, mas e quando você não tem? O que você vai oferecer para o seu telespectador? E o telespectador percebe o carinho, né, com que as matérias são feitas, ou não o carinho, né? Não, esse repórter. Quais são aqueles repórteres que se destacam, né? O repórter tem na rua um termômetro. Quando alguém vem falar com ele, legal, gostei da sua matéria, quer dizer, está agradando, ele está fazendo um bom trabalho. O que não pode ter o jornalismo numa cova rasa hoje, imaginando que qualquer um pode fazer. Não é qualquer um que pode fazer.
Jornal Nacional. Não é qualquer um que pode fazer um Globo Repórter. Você vai fazer, ok, você vai fazer o básico ali do bar. Mas se você tiver que fazer uma investigação de 2, de 3 meses, num processo que eu já peguei desse tamanho, e aí? Sem experiência você vai conseguir fazer? Não vai conseguir fazer. Aí você vai apresentar o quê? Beleza, você está até no Jornal Nacional. Mas para gravar uma passagem, o editor te manda o texto, você grava, você aparece no Jornal Nacional. Alguns não é segundos, difícil. um texto gravado e decorado. Mas tem aquele profissional que produz, que vai atrás, que investiga, que liga, de casa à noite, liga de madrugada, que está sempre à disposição. Isso não vai mais existir, né? O que é uma pena. E você acha que, na realidade, essa questão de talvez os grandes blocos de comunicação hoje, eles serem muito esse senso de urgência, né, de você fazer reportagens muito rápidas e talvez não tão trabalhadas como era, não tão humanizadas, não tão emoção como era antigamente, é muito influência do que a internet e as redes sociais trazem hoje, porque eu acho que acaba que esses meios de comunicação tentam competir, né, com com as redes sociais e essas coisas que são muito rápidas, e acaba que a rede social entrega sempre com urgência, né, você taca qualquer texto aqui você vê o que acontecer, você não precisa esperar o jornal, às vezes, das 8, das 7 para ver. Você olha aqui, você já vê. Hoje, a própria TV, as TVs estão aqui no G1, né, e tudo mais, você consegue ver. Eu acho que uma coisa não tem que competir com a outra. Todas têm o seu nicho, a sua história. Quando a gente vê um celular, por exemplo, fazendo uma imagem para a TV, eu fico, assim, espantada, porque um celular é a linguagem da internet, né? Aqui, ó. Você não vai apresentar isso na televisão, porque a televisão é um aparelho totalmente diferente. Né? A televisão não é um computador. O dia que a TV for um computador, aí você usa um celular para fazer a televisão. Mas não é. As pessoas param para assistir TV porque elas querem ver uma imagem diferenciada. E quem vai parar para assistir televisão? A nossa geração. A sua talvez não pare para assistir, para. Acho que não lembro a última vez que eu vi televisão. Então, meu filho não sabe nem... Ele entra lá na sala, ele nem liga a televisão. Aquilo lá para ele é o rádio de antigamente, é a máquina de escrever. Né? Agora, existe um mercado, a partir da minha geração, talvez eu já vou fazer 50, mas dos 40 para frente, uma geração que consome essa televisão. Mas, a partir do momento que ela queira competir com a internet, perdeu. Não tem como. Você jogar um celularzinho lá e fingir que está tudo bem, não está. A qualidade é péssima. Eu reconheço um vivo quando é no celular ou não. Né? Existe uma câmera que faz uma imagem que é para a televisão. Né? O celular ele não nasceu para a televisão. Agora, o celular, sim, como uma urgência. Um dia eu estava ali no posto Brasília, abastecendo, quando passa um caminhão desgovernado na rodovia e entra no supermercado. O meu desespero foi tanto, eu peguei o meu celular, eu fui a única pessoa que conseguia entrevistar o motorista do caminhão, porque eu tinha o celular na mão. Ótimo. Eu fiz o meu registro. Mas imaginar que um celular vai substituir uma câmera com uma resolução enorme, que pode dar um zoom numa lente. O celular não dá zoom, para começar, né? Não tem detalhe. E as pessoas se maravilham quando vem um detalhe na tela, né? A gente vê aquele planeta, aquela série lá do Fantástico, aquele detalhe da abelha, coisa. Um celular jamais vai fazer aquilo, né? Então, televisão é televisão, com câmera, com repórter, com cinegrafista. Internet é outra. Então, jogue a sua programação toda na internet. Aí eu acho que vai estar legal, né? Porque os dois mundos eles não combinam. A gente tem uma geração ainda que vai acompanhar a televisão e uma geração que consome, que tem força, que tem apelo. Agora, a geração para trás, aí é a internet. A TV que busca os dois caminhos. Mas, enquanto o material que eu assisti na TV, eu quero, sim, qualidade como telespectador. Eu acho que as pessoas querem, né? Qualidade, eu quero uma imagem boa, eu quero ouvir um áudio interessante. Senão eu vou para o celular, né? Eu acho que, na verdade, esse deveria ser o segredo, né? Você vê, e eu acho que os grandes produtores dos blocos de comunicação deveriam ter isso em mente. De você, por exemplo, ver uma notícia no celular e falar, nossa, aconteceu isso, eu vou ver na TV depois. E você sentar na TV e mesmo que você vê a mesma imagem que você viu nos blogs, no G1, que seja, você vê uma coisa mais aprofundada depois. Um repórter indo lá e falando, aconteceu tal coisa, isso e tal, a gente está aqui para conversar. E você vê uma aprofundada. Muita gente senta na televisão, na frente da televisão, justamente para ver todo esse aprofundamento, para saber detalhes daquilo que ele viu só, igual você falou, um caminhão batendo no mercado. Ele viu lá no celular dele o caminhão indo, alguém gravou. Mas depois ele não viu quem machucou, talvez ele não sabe detalhes, ele não sabe o que o dono do mercado falou sobre isso, qual que é isso.
Entendeu? As pessoas Então, que se salvaram ali, que estavam ali, o susto como foi, né? entendeu? A televisão é um desmembramento. A geração da internet é uma geração muito rápida. Tanto é que 1 minuto e meio, né? Hoje você tem o Reels, o Instagram, lá com 1 minuto e um Stories. Então, a nossa vida é contada em Stories. A gente é um filtro hoje, né? Ninguém mais se reconhece na rua porque você usa um filtro. A gente está quase no metaverso da vida real, né? Exatamente. Porque tem cada filtro. Gente do céu, pelo amor de Deus. Então a gente vive em outro mundo, e a TV é um mundo que ainda existe e ele sobrevive, sim. Mas quanto mais eles abrirem mão da qualidade, mais a coisa vai decair, né? Então eles têm que se fortalecer como uma qualidade do áudio, do vídeo, a qualidade do texto, bem pensado, com boas produções, com investigação. Antigamente, gente, a cidade parava se a gente tinha uma denúncia, né? A gente noticiava, hoje à noite você vai ver... E era denúncia direto. Agora, isso se perde, porque você não tem um investimento. Às vezes, demora... Eu fiquei 3 meses fazendo uma série lá em Sorocaba sobre uma empresa que funcionou num terreno, uma fábrica de baterias. Eu fiz até fantástico. Eles enterravam o chumbo lá, né, porque é um lixo tóxico. E aí a gente foi atrás das pessoas que trabalhavam naquela empresa e que morreram pela contaminação no chumbo. Então, a gente pegou o processo lá, trabalhista, de 20 anos atrás, fomos atrás das pessoas que trabalhavam lá. Imagina, isso demora 3 meses para você produzir. Eu fiz uma série, fui para São Paulo. Então, você revira, você faz um documentário, né, das histórias, que é o espaço que a TV me dava para fazer coisas especiais. Eu acho que a TV tem que ter esse espaço de coisas especiais, e não só o dia a dia, porque o dia a dia cansa. A TV é serviço também, é importante, porque ainda é um meio de massa e ela foi muito usada na pandemia. A vacinação era um acontecimento quando a gente anunciava. Onde vai ser vacinação? Quando vai ser? A internet anunciava, mas a senhorinha e o senhorzinho, eles vão na televisão ainda, né? Certeza. Eles esperam isso da gente. Mas a gente tem o serviço ali, o dia a dia, mas também ter produções especiais justamente para se diferenciar da internet, né? E jogar depois essas produções no YouTube, ou que seja, para aproveitar de alguma forma. A Globo faz isso muito bem na Globoplay, que gasta com a produção para o Globoplay e depois exibe na TV aberta, né? Eu acho que são caminhos que têm que ser encontrados, mas sempre com qualidade. Eu acho que a qualidade é a palavra-chave. Eu acho que talvez o maior problema em relação à televisão tentar acompanhar a internet é perca da credibilidade. Eu acho que a televisão, cada vez mais, ela perde a credibilidade do que a internet passa. Por exemplo, eu acho a gente está envolto isso é muito forte hoje em dia em relação às fake news. E o fato da televisão tentar ficar acompanhando a internet faz com que a televisão sempre esteja envolta a fake news, talvez também. Eu falei muito isso no podcast anterior também, de a gente, às vezes, ver uma fake news na internet e a gente vai atrás dos grandes blocos de comunicação para tentar ver se é verdade ou não. E, às vezes, o grande bloco de comunicação está veiculando a mesma notícia. Por quê? Porque viu ali, aquela urgência, pega a notícia, taca, e acaba que você acaba não sabendo mais o que é verdade ou não. E eu falei até pro advogado que estava aqui, eu falei só perguntando para a pessoa que sofreu mesmo, porque, na realidade, não tem... Às vezes é uma fake news e até o próprio bloco de comunicação, que é o blocão, vamos dizer assim, está veiculando, por causa dessa síndrome de urgência, de não fazer um negócio investigativo, um negócio detalhado, é simplesmente ir tacando informações que a internet está fornecendo. A internet mudou muito da questão do que é verdade ou não, né? Hoje qualquer um produz notícia. Na minha época, era só o jornalista que era permitido, você tinha que assinar o seu MTB, se você assinasse uma revista. Hoje pode tudo, né? Você joga uma informação, você grava aqui um boletim, você pode inventar a situação que você quiser, e você não vai ser punido por isso muitas vezes. O que acontece é que a TV ainda é uma forma de você separar ali o que é fake news ou não, tanto é que a Globo trabalha, né, com a questão do fato ou fake. O Fantástico faz isso, né? De desmistificar as coisas que rolam. Eu acho que abriu um universo, né, da comunicação para todo mundo, e as pessoas não sabem a importância e a responsabilidade que é uma notícia. Agora que abriu a vacina para os 60 mais bivalente, minha sogra manda um monte de áudio dizendo tomou vacina, está em estado grave. Aqueles áudios que ficam circulando. E aí as pessoas que é fake news já. Sim, Aí as pessoas acreditam. O que eu faço? Eu tomo vacina, mas... Gente, você vai acreditar numa voz que está te dizendo, né? No WhatsApp. Quem te disse isso? De onde veio? E as pessoas acreditam.
porque elas querem acreditar naquilo. Para elas é mais fácil acreditar no que elas ouviram do que ir lá checar. Porque, às vezes, a informação, a pessoa quer mastigada, né? Ninguém quer ir lá consultar de onde veio, com quem veio. É mais fácil acreditar do que fazer o caminho contrário. As pessoas estão nessa questão da facilidade e do dinamismo, ninguém mais quer pensar. Então, aceita tudo pronto. É mais fácil aceitar tudo pronto. E o WhatsApp é o novo jornalista, né? Sim, infelizmente. É a tia do WhatsApp, o tiozão do Zap. São eles que replicam um monte de coisa. É triste. Muitas das vezes até é engraçado, o meu avô vem até mim, né, com o celular e fala assim: ô Gui, vê isso aqui pra mim, vê se isso aqui é verdade. Eu vejo vídeos absurdos, até de questões políticas, eu falo, ô, claro que não, pelo amor de Deus, não precisa nem saber. Mas você sabe fonte? Eu falo, não, é só... Só dá que pra saber, né? As pessoas querem ver o que elas querem. Sim. Elas querem acreditar. E eu acho que isso se fortaleceu muito de uns anos para cá, desde quando o Brasil, eu vejo que ficou muito forte hoje, mas o Brasil ele se separou em esquerda e direita, né, numa forma muito grotesca. Polarizou. Isso. E aí eu acho que essas redes de pensamento, qual que é o problema de tudo isso? Se você é da esquerda, tudo que vier abominando a direita ou qualquer viés político, você vai discordar ou você vai concordar, vai falar, é isso mesmo, pelo amor de Deus, faz. E se você é de um pensamento mais de direita, tudo que vier da esquerda ou xingando os políticos, você vai acreditar. Indiferentemente de onde que vem. Se tá falando mal, você acredita. Sim. É como que uma religião, né? Virou uma coisa tão sagrada que eles não... nem um lado nem o outro muito que questionam, né? Eles aceitam e aquilo ali é uma verdade absoluta. E isso tem muito a ver também com a cultura das pessoas, né? As pessoas que, geralmente as mais velhas, que acreditam facilmente nas notícias, elas vieram também de uma história de não muita escolaridade, de não muito questionar, de aceitar coisas prontas, né? Acho que é muito cultural também do brasileiro isso. E ninguém gosta muito de pensar e de ir contra. Falando, peraí, será que é? Deixa eu argumentar. Não, ninguém tem isso. Então, eles aceitam as coisas muito prontas. Principalmente os mais velhos, que ainda eram daquela cultura de imposição, de pai e de mãe, que eram obrigados a acreditar. Então, quando alguém fala, é uma verdade absoluta, não questiona. Eu já sou de uma geração que questionava muito mais. Então, a gente questiona as coisas, eles não. Então, eles se alimentam, né? Isso vai alimentando. E a inteligência artificial também, com o algoritmo, né? Então, quando você começa a pesquisar alguma coisa, o Google vai te lançar coisas que te liguem a isso. Então, nossa, tudo que está aqui no meu feed, olha isso. Aí vai jogando tudo. E muitas vezes são fake news e a pessoa vai sendo alimentada por aquilo. Não, é o lindo e belo algoritmo, né, da internet, né? Você fala, nossa, acho que preciso trocar de televisão perto do celular, ele vai te mostrar 39 mil anúncios de televisão nova. Vai que ouve. Você tem um jeito lá de colocar, porque eles, até isso tem, né, no celular, eles viram nossa vida inteira do avesso para saber. Mas o duro é que tem captação de áudio pelo Google mesmo. Você ficar falando perto do celular, ele vai saber, ele vai te mostrar. Olha que loucura, você né? Viu? A gente é observado o tempo todo. O tempo todo. Até a localização, né? Então, mas é mais ou menos isso em relação a essas fake news e como isso está disseminando e como isso está muito forte. Então, e o enfraquecimento do jornalismo fortalece as fake news. Isso que o jornal está praticamente acabando, o jornal impresso, né? Aí o jornal migra para a internet. Ótimo, você tem lá. Mas é fácil você falsificar lá um G1 da vida, um UOL, até alguém descobrir que aquilo não é verdade. Então, é complicado. Então, se a gente não fortalecer o jornalismo como uma instituição, como quarto poder que sempre foi, você está alimentando cada vez mais as fake news. Você vai estar alimentando polarização, ódio, né? Nos dois extremos. E o jornalismo acho que é meio que um equilíbrio. Durante muito tempo foi, mas aí perdeu a mão e está onde chegou, né? E Dani, você acha que hoje muito, até os blocos de comunicação, mas muito o jornalismo, ele é polarizado politicamente? Eu acho que durante muito tempo não foi. Era uma coisa mais velada, vamos dizer. Entendi. Porque por mais que exista o jornalismo seja independente, né? Não tem como ser totalmente independente quando tem grana no negócio, né? Até você tem a TV Cultura, que é do Estado. Mas tem um interesse, que é o Estado. Então, nunca vai existir alguma coisa totalmente livre. O canal nunca vai criticar o Estado. Independente. Então, um canal que seja independente totalmente, porque ele precisa de grana, né? Igual agora, se for fazer um jornalismo independente, você precisa de patrocínio. Aí você chama um patrocinador. Eu falei, mas se aquele patrocinador estiver envolvido... Aí a tua ética, o teu caráter que fala assim, pula fora,
como estão fazendo com o caso das vinícolas lá. Eu acho que hoje a gente está muito mais consciente disso, né? Quantas vezes eu fiz trabalho escravo aqui na cana e nunca ninguém falou nada. Muita coisa mudou, né? Claro. Mas esses dias eu vi uma denúncia, não aqui na região, mas numa área, numa outra região, em relação a trabalho análogo à escravidão também. Não precisa ir nem muito longe, teve aquelas denúncias do açúcar caravelas essa semana, né? Isso, então, foi isso. não foi na nossa região, mas foi em relação à cana, né? E hoje anuncia-se o nome da empresa que comprava, porque a questão da sustentabilidade, da humanização, o consumidor está muito mais consciente, né, dessa questão, por isso o jornalismo, que eu falo independente, a pergunta é se eles estão tendendo politicamente. Eu nunca vi uma coisa que ficou tão à mostra na última eleição, né, nos canais, pelas preferências, né, independentemente de qual canal, mas era claro era bem óbvia. Era bem óbvia por uma questão ou de desespero para mudar o poder ou para o apoio do outro, mas eu acho que naquele momento entendeu-se que era preciso se posicionar, eu acredito. Agora vamos ver daqui para frente como isso vai ficar, né? Porque foi um momento difícil, a imprensa também sendo atacada, foi um momento complicado, não sei aonde isso vai ficar. Mas o jornalismo chegou um momento e falou, não, peraí, a gente tem que se posicionar porque a gente está sendo atacado e vamos. E assim foi, mas eu nunca vi tanta clareza nisso, né? Era óbvio, era fácil de ver. Eu acho que, na verdade, isso ficou bem decretado desde do primeiro governo Bolsonaro e até... Eu não sei se isso é influência até dos próprios... Eu acredito que sim, do próprio governante, quando teve o governo Bolsonaro, justamente dele ficar... batendo nessa tecla, né, de quem era que era o quê, que a Globo era pela esquerda ou não. E ele batia muito nessa tecla. E querendo ou não, e ainda mais o Bolsonaro em si, ele influenciava muita gente. Então acaba que você planta isso na cabeça das pessoas e as pessoas elas tendem a acreditar nisso. E aí, quando esse meio de comunicação vem falando qualquer coisa mal do atual presidente, você já fala lá, é porque é a esquerda. Aí cria uma coisa congelada. E não, acho que é tudo tão dinâmico, né? Mas as pessoas tendem a criar uma imagem daquilo e ficar com aquilo na cabeça, né? É esse que é o perigo. Quantas de nós somos atacados na rua? Eu mesmo fui. Quanto xingamento eu já ouvi, né? E aprendi a lidar com tudo isso, que também é pesado, mas você ser alvo de ódio, sendo que você não tem culpa de nada. Mas quando você é figura pública, é complicado. É o preço que se paga, né? Mas... acabou que tudo isso se polarizou e ficou bem complicado. Então, acho que foi um momento que a imprensa teve que se posicionar de alguma forma para sobreviver, porque eram ataques terríveis, né? Porque na realidade, assim, a gente não precisa ir muito longe para saber que a Globo se posicionou contra o governo Bolsonaro. Isso era meio óbvio no que aconteceu. Mas aí fica um pouco confuso se era uma resposta que o próprio presidente fazia contra o meio de comunicação. Acaba que sempre a gente fala até de uma legítima defesa, né? Você ataca tanto o meio de comunicação que uma hora ele não tem como posicionar a favor, visto que você está atacando contra, entendeu? Sim. E o correto não está nem a favor nem contra, é ver como vinha vindo imparcial. Nos últimos. Eu venho dessa geração da total imparcialidade. Eu tive, quando o PT estava no governo, uma denúncia lá em Sorocaba de uma gráfica. A gente fez, imagina. A notícia ela não vai ser escondida, não tem como se esconder. Me perguntaram até num podcast. Falei, o preço de você guardar uma notícia e não publicar por interesse é 1000 vezes pior do que você publicar. Porque se você guarda uma informação, nossa, a Globo está guardando aquela informação para defender X. Não, então me dá aqui que eu quero. Quer dizer, o risco é muito grande de você segurar uma informação. Então, acho que quanto mais transparente e aberto for, melhor. Tanto é que na TV a gente tinha liberdade para denunciar quem fosse. Né? Aqui, que se fosse prefeito, vereador, quantas denúncias a gente fez? E tem denúncia? Mostra, faz. Se surgir uma denúncia contra o governo Lula, você pode ter certeza que a Globo vai fazer. Eles não vão esconder, mesmo que sabe que alguém vai dar. Né? Mas o ideal é que a gente busque essa imparcialidade. É difícil, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos nossas preferências. Eu, como jornalista, sempre tenho um time de futebol que você torce, mas eu nunca pude declarar o time, né, que eu torço. Torço para que tudo dê certo. Mas, nas minhas reportagens, eu sempre tentei agir da forma mais imparcial e denunciar quem quer que seja. Não tem que proteger ninguém, não.
Eu espero mesmo que os meios de comunicação, até principalmente a Globo, que influencia muita gente, vire essa página, né, do que foi o Sim, governo espero, Bolsonaro. Porque, espero que na sim. realidade, assim, eu percebo, agora talvez seja uma opinião minha, mas eu percebo que talvez as notícias do que era no governo Bolsonaro eram muito mais sensacionalistas em relação ao que estava acontecendo do que talvez esteja sendo agora. Por exemplo, essa semana foi anunciado o retorno de alguns impostos federais sobre o combustível, que decolou o combustível, por exemplo, em São Paulo, na Grande São Paulo, que já chegou a mais de R$ 8 o litro da gasolina. E isso foi noticiado, não vou falar que não foi de nenhuma forma, mas talvez não foi de forma tão sensacionalista e alarmante, talvez como era no governo Bolsonaro. Acho que talvez isso precisa acontecer, você precisa dar alarde, principalmente com o tanto de gente que você Sim, influencia. para todos os lados, para todos os lados. Eu acho que a gente tem que enxergar, pelo menos, porque quando a gente está lá na redação, a gente não está lá no financeiro da televisão e da emissora, a gente não quer saber da grana que está entrando, porque a gente sabe que vai entrar para pagar, mas eu tenho que tentar ser o mais imparcial possível. Como eu tratei essa questão? Vamos tratar da mesma forma, vamos cobrar. Gente, porque a imprensa está aqui para cobrar do seu governante, né? E hoje a imprensa tem que cobrar do atual governo. Se tiver denúncia, se tiver ministro, já teve caso aí do ministro das Comunicações, né, que ainda está na situação avaliada, mas a imprensa cobra e cai em cima, sim. Tem que cair, tem que ser imparcial. A minha luta, o meu jornalismo, né, porque não é a minha o jornalismo enquanto a forma que eu vejo, mas a gente sabe que lá fora é diferente, né? Existem interesses, o jornalismo ele precisa da grana do patrocínio para sobreviver, né? Não tem como chamar um jornalista aqui sem pagar, né? A gente tem os nossos ideais, mas infelizmente tem que alguém suprir essa condição para que a notícia chegue até as pessoas. Mas eu acredito que foi um momento turbulento, né? E que essa turbulência vai passar e que a mídia continue cobrando, sim, né? E que as coisas venham à tona de um lado ou de outro e que a coisa aconteça, porque é para isso que a gente existe. Eu quero acreditar e eu acredito que isso vai ser bem transparente agora. Não sei, porque o Bolsonaro vai voltar, né? Isso é bem claro nas próximas eleições. Ou se não voltar, vai ter essa estigmatização de direita e esquerda. Isso eu acho que não vai parar mais de ter no Brasil. E sempre vai ter as suas forças de cada lado. Claro que tem um neutro, tem um centro ali, Sim. mas eu acho que o Brasil sempre vai pender por um dos lados. E, enfim, na verdade, assim, a minha opinião é que as grandes mídias ainda não vestem grandes camisas de partido. Você, mesmo que às vezes parece que está vestindo, mas eu quero acreditar que ainda não, nenhuma grande mídia está vestindo uma camisa do PT ou de qualquer coisa. Não, mesmo porque falar Globo, eu já tive que correr dos dois lados. Eu corri do PT, depois corri do outro lado também, né? Quer dizer, então, olha que contradição, porque quando teve a saída, né, da Dilma, teve várias manifestações e a gente tinha que ir ficar longe, distante, porque, né, é um embate que existe. E também do outro lado, né? Então eu já vivi um pouco desses dois lados. A mesma imprensa que tirou um governante, depois, ao que parece, né, também fortaleceu um outro lado. Mas, na verdade, o que eu acho que aconteceu politicamente foi que um governo deixou brecha para alimentar o outro. Um alimentou o outro. Então, esses polos foram se alimentando, né? As ações do Bolsonaro levaram à reeleição do Lula. E a forma como o Lula, o PT, agiu em governos anteriores elegeu o Bolsonaro. Então, e essa cobrança vai existir, né? Mas que bom que hoje a gente tem uma população muito mais consciente em relação à política e que cobre, que acompanhe, né? Que bom que tem alguém sempre lá na rede social cobrando. Acho ótimo que isso continue. Não é porque mudou o governo, está tudo bem. Não está. Nunca esteve tudo bem, né? Senão a gente não tinha esse abismo social que o Brasil tem, a gente não tinha essa inflação, esse desemprego enorme que a gente está. Nunca foi mil maravilhas, nunca. A gente está aqui para cobrar, né? Que bom que o cidadão, em vez de ficar xingando um ao outro, né, que a gente consiga circular por esses dois mundos, mas de uma forma saudável, né? Que seja de uma forma de cobrança, não uma cobrança gritar, não adianta. Participa da política, está contra a política, participa, vai lá e participa. Quantas pessoas vão na Câmara dos Vereadores? Nunca. Né? Então, o que você vai esperar? Né? Que as pessoas participem e que a imprensa siga cobrando. Eu tenho meu viés político, mas eu sempre digo e deixo claro que o importante é você estar na oposição sempre. Indiferentemente se o teu viés político é o atual eleito ou não. Você está na oposição. Você saber... Você não for que nem aqueles macaquinhos, né? Que fecha o olho, a orelha... Sim. Entendeu? Então você saber que, indiferentemente, a gente é um país envolto de corrupção.
Sim, Indiferentemente se o teu não é viés de político hoje. está eleito, você não está ausente de corrupção. Não, As não. pessoas ali dentro, elas estão acontecendo alguma coisa, e isso é cultural do Brasil. Infelizmente, a gente é um país... Se a gente pode entrar e talvez até aspectos históricos em falar que a gente é um país colonizado, um país Sim. explorado, que realmente aprendeu a ser assim desde Portugal. Mas aí eu acho que não vem ao caso, vamos A dizer história assim. é longa. A história é muito longa. Mas eu acho que se você não for oposição, você fica cego. Sim, Você vira você o vai que eles... acreditar. você vira o que eles chamam de bolsominion, vocês viram o que eles chamam de petista. E É. você é rotulado. É. Você simplesmente é rotulado e você não é ouvido. Para, bolsominion, para de falar tanta Sim, besteira. É isso petista, nunca pode entendeu? acontecer, né? Então, não busca ter rótulos, porque se você estiver na oposição e acontecer alguma coisa e falar, nossa, realmente o Bolsonaro fez besteira, realmente o Lula, pelo amor de Deus. Se você pôr esse posicionamento de oposição, as pessoas vão falar, pera, essa pessoa ela é crítica, ela sabe que as coisas não são perfeitas e pronto. Isso é em tudo na nossa vida, não é só Sim. viés político. E com bom senso sempre, né? Não adianta xingar, ai, você votou no outro, você é mau caráter também. Não, você tem que saber circular entre os dois mundos. Eu circulo muito entre esses dois mundos e me dou bem com todas as pessoas, né? Se falar e se argumentar, ótimo argumento daqui. Eu adoro argumento, adoro opiniões contrárias, porque elas alimentam a nossa Engrandecem capacidade as pessoas, né? de argumentar, né? Senão, se todo mundo fosse igual, todo mundo gostasse de um ou gostasse de outro, mas é possível a gente sim circular entre esses dois mundos e continuar cobrando, continuar sendo cidadãos conscientes, né? Acho que essa cultura no Brasil mudou, porque antes a política era uma coisa que embaixo da gaveta, né, que a gente levava, e agora não, agora mudou muito. E eu acho importante, na realidade, o Brasil ter dois lados também. Mesmo que... Porque, assim, é a minha visão. Eu acho que desde quando o Lula foi eleito a primeira vez, desde 2002, o Brasil era PT. Então, o PT dominava. Foi Lula, Lula, aí foi Dilma, Dilma, aí veio Temer, que era vice, por causa do impeachment. Então, eu acho que não tinha o outro lado. Não é saudável também você ter um lado só, nunca é, né? Não tinha. E eu acho que a direita no Brasil, ela era mitigada. Ela acaba que você deixava ela de lado porque ela não tinha força nenhuma. Isso acabou, talvez de forma errada, de muitas formas, mas ela veio e realmente mostrou-se dentro do governo Bolsonaro, falando assim, ó, que a direita existe, entendeu? E isso é importante, você saber que existem dois lados e esses lados saberem o que é melhor quando é melhor. Às vezes um equilíbrio era o melhor do mundo, às vezes a gente partir talvez para um lado Partido Novo, seja melhor. Sim, Talvez, mas isso o futuro vai dizer, né? Eu acho que mas quanto mais equilíbrio tiver e bom senso. Mas eu acho que o sempre. Brasil, a menos que esses grandes blocões um dia somem, tipo, não tem Bolsonaro, não tem PT concorrendo, E aí, né? O que aí você partiria para um lado mais neutro. Eu acho que era a única opção, Sim. porque o Brasil, na minha opinião, o Brasil sempre vai ser radical para um lado. Então, mas isso é o reflexo do abismo que existe, né, no Brasil, o abismo social. Você tem 1%, 0,1% aqui e 99% aqui. A gente vive num abismo. Então, são os extremos, né? Tanto é que a direita é muito associada à classe social mais alta e a esquerda à classe social mais baixa. Embora nem todos sejam, são exceções. Mas enquanto a gente tiver essa questão do abismo, o extrismo vai existir também, né? Por isso que a televisão é tão fruto. importante. Aí a gente entra, porque, querendo ou não, na minha opinião, a televisão é o que mais convence que está aqui embaixo. Mais convence porque para está o aberta lado para que todo vai. mundo, né? Nem todo mundo ainda tem, a maioria tem acesso à internet, mas muita gente ainda tem lá a sua anteninha assistindo ali a programação e a gente tenta fazer o melhor, pode ter certeza que os jornalistas tentam sempre fazer o melhor, né? Não existe, hoje você vai falar disso, não, amanhã você fala disso, não faz, não. Agora o que rola lá nos blocos maiores, a gente não tem acesso, mas a gente é muito livre para poder fazer, denunciar e mostrar, né? O jornalista ele tem um ideal, né? O ideal nosso de melhorar, de ajudar, de contribuir de alguma forma, de transformar a sociedade. Acho que é isso. Isso abre um gancho, talvez, para eu te perguntar. Liberdade de imprensa, nunca teve problema com isso? Em relação ao que entra no ar, tudo que você produzia em relação aos grandes... Você já teve problema com liberdade de imprensa? Não, nunca. Até foi o que eu falei, no governo Lula teve uma denúncia tal, e a gente fez... A matéria era um assunto delicado, e aí foi até para a direção da Globo, e nós vamos dar. Eu fiz aqui denúncia, lá em Sorocaba, a prefeitura, as prefeituras também, né, quando a gente recebe uma denúncia, sempre tem alguém que, enquanto tenha uma oposição, sempre tem alguém disposto a trazer certos conteúdos, e sempre fiz, sempre circulei entre essas duas situações.
Sem problemas, sem problemas. Mas antes, você acha que a TV já evitou fazer algum tipo de notícia? Porque assim, de fora eu acho que a TV ela é muito corporativista às vezes e visa um lucro, porque justamente ela tem que se manter. Tem. E na verdade a minha opinião talvez seja o seguinte, a TV nunca evitou de fazer algo justamente por esse corporativismo e lucro. Não que eu saiba, não chegou para mim, né? Entendi. Se alguém um dia chegou lá, vamos fazer uma, não vamos fazer tal, foi fora da redação, porque a gente sabe que ali na redação a coisa fervilha, né? Se chegar uma notícia ali, dali ela vai sair, Não dá para né? esconder de ninguém. A gente fazia muita denúncia em relação à saúde, e aqui teve denúncias recentes, né, da área da saúde. E isso é mostrado, é dito, lógico, pode mostrar mais, pode fazer mais. Aí vem aquela questão de falta de profissional e de gente para fazer tudo isso, de investimento. Mas a gente está aí para mostrar o que vier, enfim, é a minha posição. Comigo sempre foi super. Eu sempre fui muito combativa, inclusive. Entendi. Sempre cobrei bastante. Entendi. A gente estava falando há um tempo atrás, na verdade, no começo dessa conversa, você falou que ficou meses, às vezes 3 meses, 4 meses fazendo uma mesma reportagem e que isso foi meio bem sucateado hoje em dia, talvez, de certa forma. Uma dúvida é o seguinte, como que era esse processo de coleta de provas? Como que isso acontecia? Isso demandava muito tempo, acredito eu. Mas essa busca por fontes, quem que fornecia essas fontes? Essas fontes vinham naturalmente para vocês como repórteres ou isso era muita indicação? Dos dois lados. Às vezes a gente corria atrás da informação, tinha uma informação e corria atrás da fonte, ou a fonte nos abordava. Por exemplo, um dia eu tomando um café da manhã, numa padaria aqui, chega um senhor e falou, tem uma história aqui para você. E isso acabou virando um jornal nacional que eu fiz com a ajuda de 2 excelentes produtores, o Juliana Bocata e o Alcir Medeiros, que era cinegrafista também, que se conhece, que a gente chamava de Poupa Tempo, que era um lugar aqui onde você ia e você criava um cidadão que não existia. Você falsificava a certidão de nascimento, aí você ia no cartório, falsificava o casamento, seu título de eleitor. E assim a gente fez todos os procedimentos desse... E você vê, num café da manhã, surgiu uma possibilidade. As pessoas nos procuram também para denunciar, como foi o caso dos atestados médicos. Grandes empresas recebiam muitos atestados de uma determinada clínica e achavam que tinha alguma coisa de errado. E aí nós fomos investigar e virou um outro fantástico, que era uma venda, farra dos atestados. Né? Então, as informações chegam de vários lados. Quando tem alguma coisa errada dentro de algum lugar e alguém de alguma forma, toma um prejuízo em relação a isso, chama a televisão também, peraí, está acontecendo isso aqui dentro, por mais que seja às vezes uma prefeitura ou um hospital, alguma coisa, está acontecendo isso, vocês querem vir aqui? E aí a gente vai, né? Então, as informações chegam por e-mail, eles chegam até a gente. E aí, com a ajuda da produção, a gente vai levantando as histórias, né? Tem os produtores que nos ajudam, que são poucos também, são os heróis da redação, porque é difícil você estar ali, porque você não está só para produzir uma matéria, você está para produzir um link, 2 matérias, aí o telefone toca, tem muita reclamação que chega, o WhatsApp agilizou bastante isso, mas ainda tem muito, tem um buraco na minha rua, eu estou com dengue, não limpam o terreno. Então, o produtor tem que dar conta com essa avalanche de informações. E a minha dúvida talvez seja o seguinte também, como que deve ser muito difícil se manter imparcial, né? Porque assim, eu acho que talvez dentro da magistratura, no direito, se eu for linkar para minha profissão também, o juiz tem que sempre manter imparcial. E eu acredito que o repórter, o jornalista também tem que se manter imparcial para que a notícia ela seja realmente crua, ela seja realmente a verdade, senão ela vai ser tendenciosa. E quando você tem, eu acho que é bem complicado, eu acho que o meu TCC também falava um pouco sobre isso, é bem complicado quando você tem acesso à informação e você sabe quem está certo, quem está errado, você se mantém imparcial para passar isso para o público. Como que isso era? Como que é manter essa imparcialidade? Eu sempre fazia muito o exercício de, quando o texto está pronto, eu fazia como repórter e depois eu olhava como editora, porque eu era editora também, né? Falava, será que eu estou pendendo para algum lado? Por mais que você saiba que aquilo está errado, mas você não tem como provar o contrário, você tem que colocar aquilo que está ali, porque você não tem como mostrar ou provar. E muitas coisas, muitas reportagens às vezes acabam não saindo porque o jornal consegue dizer uma coisa que a TV não, porque você não tem um documento para provar. Já o jornal consegue falar sobre determinado assunto sem ter um documento que prove, mas na televisão não. Então, é um exercício diário
de você chegar e falar, eu estou prejudicando mais esse lado, eu estou dando um tempo. Por exemplo, na eleição, a gente toma todo o cuidado para dar a quantidade de segundos exata para cada candidato, porque eles cobram também. E na reportagem é medir cada palavra, cada contexto. É um exercício difícil. Entendi. Mas é necessário, né? É necessário. Outra dúvida minha, e em relação à proteção dessas fontes? Porque, assim, vem muita informação que, às vezes, eu acho que talvez daria morte para algumas pessoas, Sim. né? Então, como que a TV faz para proteger essas pessoas que vêm com essas informações sigilosas que dá o intuito dessas reportagens? A gente sempre esconde a voz, o rosto, ou já aconteceu de gravar uma entrevista com alguém fora daqui, fora da cidade, ou até em São Paulo, porque a pessoa morre de medo de falar. Já teve casos de pessoas que entraram no programa lá de proteção à testemunha para poder falar. Então, existe todo um cuidado, muito, porque a gente sabe que, indiretamente, as pessoas podem saber quem é aquela pessoa que está denunciando. Sim, né? Pelo que ela sabe, qual Se a informação. alguma coisa acontecer, e a responsabilidade nossa? Né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas é complicado, é difícil você lidar com situações que podem, inclusive, levar a um crime, a um homicídio, né? Uma queima de arquivo, vamos dizer. Então, a gente tomava muito cuidado com isso. Eu já entrevistei várias pessoas que em situações bem complicadas. Já deixou de receber informações também por medo das pessoas? Como assim? As pessoas com medo de denunciar certas coisas? Com medo de denunciar e de falar, vocês deixaram de receber algumas informações. Sim, porque a gente precisa das pessoas denunciando, né? A gente tem uma super história, mas se não tiver ninguém, essa denúncia não vai para frente, não vai. Muita coisa a gente perdeu, né? Por não ter ninguém com a coragem de denunciar. Recentemente teve aquela senhorinha, Dona Joana, que denunciou lá o tráfico em Copacabana, ela morreu. E aí ela entrou para o programa de proteção à testemunha, porque na época foi extremamente divulgado as imagens que ela fez, e se alguém olhasse de baixo, saberia quem fez, onde estava, e ela topou entrar no programa de proteção a testemunhas. Ela mudou a vida dela inteira por uma denúncia na televisão. Né? Quando que alguém vai fazer isso? Complicado. Dani, seguindo agora outro caminho, mudando de assunto, talvez um pouco drástico, eu estava vendo muito que cresceu até com as redes sociais, na realidade, mas isso surgiu muito forte dentro do jornalismo, que é o que eu chamo de jornalismo sensacionalista. E isso ficou gigante. E a gente fala, eu acho que talvez, se a gente tiver que pegar no jornalismo mais antigo, quem que era essa sensacionalista? A gente fala de Datena, a gente fala essas coisas. No meu tempo era Notícias Populares, era o jornal que tinha sensacionalista. E eu acho que a internet hoje em si já é muito sensacionalista. E as manchetes, né, que a gente vê, os leads, as chamadinhas são bem... A gente entra em polarização política, a gente entra em tudo que a gente já conversou aqui. Mas eu quero saber quando isso é para o jornalismo puro, o que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião do jornalista, existir esses jornais totalmente sensacionalistas? Talvez a gente fala de Datena, a gente fala de Cidade Alerta, ou a gente fala talvez até que aquele que usa bastante humor, Siqueira, né? Siqueira Júnior, ele usa muito humor, mas é sensacionalista, né? Fala de CPF cancelado, aquelas coisas que usa aquele humor de forma sensacionalista. Você acha que isso é benéfico de alguma forma para o jornalismo, ou isso faz com que o jornalismo vire uma grande piada? Não, eu acho que são nichos diferentes, né? Quem assiste, por exemplo, a Record ou a Band nesse horário é um público certo para aquela situação. Esses dias eu estava assistindo em uma determinada emissora um suspense tão grande, com uma história que era tão trágica, e ficavam... o que será que encontraram na casa da médica? Era uma história assim, né? O que será que acharam? O ML está lá. Aí voltava, o carro encostou, saiu uma caixa. Aí o que eu fiz? Eu fui na internet, em 1 minuto eu descobri o que era. Falei, gente, eu não acredito que eles estão fazendo sensacionalismo com isso, não acredito. Mas aquela história, ver quem quer, o controle remoto está lá. Hoje você tem Netflix, você tem... Muita gente hoje assiste série que vicia, né? Que tira uma grande de uma audiência da televisão. O YouTube hoje, com 60 pontos de audiência, agora saiu do ar, tinha um aplicativo que media a audiência em tempo real. Então, eu vivia louco vendo as audiências. Aí, você via lá, Netflix com 60, a Globo com 29. E as emissoras da TV fechada com uma quantidade bem menor, mas
60% estava no YouTube naquele horário, né? Você vê como é que migra? Então é um nicho. O tiozinho velhinho lá, o tiozão do Zap, ele gosta desse tipo de sensacionalismo. Alimenta, mas isso não interfere no jornalismo. É um outro tipo de jeito de fazer. É um mercado também para muita gente, emprega muita gente, né? Mas é triste. É a cultura do brasileiro, né? Então, quem gosta disso vai ligar a televisão e vai acompanhar nesse horário. Mas a gente não interfere. A gente ganha credibilidade com isso, inclusive, quando fala, nossa, eu não gosto desse tipo de notícia, de fazer notícia. Eu gosto de assistir a Globo, que tem um padrão. Então, são padrões que se criam e que atraem públicos diferentes. É engraçado a gente falar de audiência do YouTube. Por exemplo, você falou que estagiou lá atrás no rádio. O que a gente está fazendo aqui também é uma espécie de rádio, né? A gente fala assim, tanto que se alguém estiver ouvindo a gente pelo Spotify agora, é o rádio, você está só ouvindo. Sim. E os grandes podcasts hoje, até o podcast que entrevistaram, o Jair Bolsonaro entrevistaram, o Luiz Inácio Lula da Silva, eles bateram milhões e milhões de pessoas assistindo simultaneamente. E aí você vai pegar os pontos de audiência que isso causa. Isso a televisão talvez nunca ia alcançar. O que os podcasts, grandes podcasts como o Flow, como o Podpah, enfim. Sim. E isso é magnífico. Simplesmente você trazer algo que o ser humano sempre teve contato, pelo menos na nossa geração, estudo em relação à rádio, em relação à TV, e você fazer com que a internet sempre passe isso para frente. Claro que de forma diferente, de meios de comunicação diferente, mas eu acho que, na verdade, o ser humano ele se mantém igual faz tempo, né? Ele só muda o jeito de fazer. A gente vai migrando, mas a essência é a mesma, né? Ontem eu estava lá esses dias na Faceres fazendo uma palestra de comunicação. O que é comunicação? É tornar comum um fato. E a comunicação a gente não faz para a gente, faz para o outro. A comunicação ela é perfeita quando o outro entende o que eu digo, né? Então, quando eu digo uma notícia e alguém entende, beleza, a comunicação está feita. Agora, essa notícia tem que ser imparcial, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Muitas vezes essa história acaba se perdendo, mas se você for ver, a essência da comunicação é essa. Independente seja na internet, seja no rádio ou na televisão. A gente pode ter uma comunicação de qualidade em todos os meios em que ela existir, desde que seja qualidade, seja uma notícia checada, que seja imparcial, né? Perfeito. Dani, a gente chega aos finais dessa conversa também, para não te enrolar mais, e as últimas observaçõezinhas. Eu queria, na verdade, uma dúvida minha, só para a gente, antes de entrar nos pontos finais. Jornalismo investigativo, eu fiquei com uma dúvida, você tem muitos anos de experiência em televisão. Existiu alguma vez que você sentiu medo ou sentiu em perigo para veicular alguma notícia específica, e se você puder contar? Não, assim, enquanto a gente está fazendo, é bem tenso, né? Porque mexe muitas vezes com crime, com tráfico, a gente sabe como é que é a lei do tráfico, né? Me arrependo muitas vezes de ter entrado em histórias que a gente não vai resolver, né? Por exemplo, denunciar tráfico, não adianta você enxugar gelo. Com certeza. A gente teve a perda do grande Tim Lopes, né? Fazendo uma matéria lá no Morro do Alemão, no complexo. Eu conheci o Tim Lopes, eu já estive no Rio, eu lembro dele na produção, mas a gente não consegue brigar nesse mundo, não é o nosso mundo, denunciar traficante, porque isso é coisa para a polícia, né? E diminuiu bastante, inclusive, a quantidade, eu acho, disso. Mas uma vez fizemos uma denúncia, uma série sobre o tráfico, e aí recebemos informação lá da inteligência da polícia que eles estavam assim, de olho na gente. Não como uma ameaça, mas como... Estão de olho, né? Cuidado, aí dá medo. Aí você anda de carro, você vê uma moto se aproximando. É complicado. E tantas denúncias que a gente fez de tantos grandes empresários que acabaram sendo presos, ou operações da polícia que a gente fez. Já fiz situações onde o cara que foi preso numa operação que eu cobri chegar assim e me olhar com um olhar ameaçador. É realmente bem complicado. Ainda bem que a gente esquece disso, melhor nem lembrar. E na realidade, eu até conversei isso com o Dr. Lucas no último podcast, e a gente falar sobre quem que protege a gente, né, quando a gente está nesse momento. É a polícia, mas peraí, e as grandes milícias? A polícia também está envolvida, às vezes. Aí é complicado o jornalista entrar no meio do fogo. Às vezes não é fogo cruzado, é só fogo para um lado mesmo. Então, porque a polícia ela ganha com aquilo ali,
a polícia talvez ignora aquilo ali, então acaba que o jornalista entra no meio de um fogo É um único. perigo, é um risco. O risco de investigar sempre existe. Mas depende do que você investiga. Por exemplo, investigar tráfico, desiste, não adianta, porque isso é trabalho para a polícia, a gente não tem força. E sempre vai existir, é uma guerra que a gente não tem que entrar, eu acho. Eles é que tem que se acertar lá. Mas, por exemplo, quando eu recebo uma denúncia que o documento falso está sendo vendido, beleza. É arriscado, a gente não sabe com quem está mexendo. Mas quando eu recebo uma denúncia de um trabalho escravo, ótimo, vamos fazer. Aí vai a investigação. Então, tem vários tipos do jornalismo investigativo e que levaram, muitas vezes, à transformação de N situações no país, porque as situações foram mostradas, né? Quantas coisas que vêm à tona com a investigação, que a gente viu aí de governos anteriores, ou de governos do atual ou de anteriores, que vieram à tona por conta de uma investigação. Porque alguém foi lá, cismou e fez, e mostrou, e correu risco. Todos corremos risco. É engraçado que agora que você falou, realmente, até nessas reportagens de rede, eu nunca vejo reportagens sobre tráfico mesmo, é verdade. É muito, muito raro. Às vezes eu vejo em grandes reportagens como Fantástico, Globo Repórter, a gente vê algumas coisinhas. Sim, assim, né? Mas essas reportagens locais, realmente, a gente nunca vê nada sobre tráfico. Agora que você falou, eu linkei. Porque assim, a gente não vai, não que a gente vá deixar a coisa acontecer, não. Se tiver uma operação da polícia, eu vou cobrir, mas não sou eu que vou lá descobrir quem está traficando e aonde. Não é a nossa função, né? E depois, é uma vida, né? A gente não vai desperdiçar uma vida. Eu não sou investigadora, eu sou jornalista. O jornalista, ele cobre os fatos, depois que eles aconteceram. Então, se tem uma operação, eu vou lá e ótimo, eu pego essa operação. Mas eu não tenho que ir na frente e abrir caminho. Não nesse caso. Em outros, sim, né? Um outro tipo de investigação. Mas nesse caso, onde há risco de vida, onde a gente é armada, onde há uma coisa organizada, não entra, porque você vai sair perdendo, não vale a pena. Bom, chegando nos pontos finais, eu quero te questionar. A gente falou bastante sobre as demissões, a gente falou sobre as grandes empresas, às vezes os grandes blocos, os grandes chefes nem sabem quem que é e ignora a experiência, etc. E eu vi que você subiu uma hashtag um dia que não somos números, né? Ah, tá. Fala um pouquinho pra gente. Eu trabalhei bastante com essa hashtag, agora ela está meio escondida, mas é um projeto que eu quero ressignificar ele. Quando eu fui estudar, né, fazer a psicologia organizacional, o MBA em gestão e liderança, eu aprendi que a gente tem que trabalhar o lado positivo, né? Legal a expressão não somos números, mas que bom se a gente disser somos seres humanos ou somos, e não, né? Mas foi um momento importante que eu precisava aclamar, e muita gente veio comigo, eu recebi muitas denúncias. Eu recebi denúncia de produtor e repórter que falava de castigo na redação, porque não conseguiu, não aqui, claro, mas em outras cidades e trabalhando no ramo de entretenimento. Você não conseguiu entrevistar a pessoa, você vai ficar de castigo aqui. Assim. Meu Deus. Ou pessoas que se recusaram na pandemia por medo de ter que entrevistar e foram demitidas. Então, eu recebi muitas denúncias. Recebi denúncias da área de telemarketing, recebi denúncias da área de banco, da área de advocacia, porque tem muita questão de assédio moral nos estágios, né? E foi positivo por esse lado, mas, por outro lado, acabou me trouxe muita coisa negativa, forte, pesada também, mas foi um momento que eu precisava viver e quero transformar um dia isso numa questão da humanização nas empresas. Então, se eu não sou número, o que eu sou humano. Eu mereço ter uma relação humanizada, que ainda é um projeto que eu ainda vou conseguir, ainda uma parceria para tocar. O desempregado, ele tem que ser acolhido. Se a gente perde o emprego, a gente tem uma base, a gente tem uma família, a gente tem, né, como sobreviver, mas pensa uma pessoa, um assalariado que ganha um salário mínimo, é demitido. Que força? Onde ele vai buscar força para continuar? Ele não vai ter... a pessoa entra em depressão, ela entra em luto, é uma série de coisas envolvidas. Então, eu queria criar um sistema de apoio para as pessoas desempregadas. É lógico que tem o PAT, tem outros serviços, mas é reencaminhar, conseguir também tirar pessoas que pedem o socorro numa determinada empresa. Eu estou sendo vítima de assédio moral. Beleza, vem cá que eu vou te botar numa empresa que vai te valorizar. Conheci ótimas histórias de pessoas que saíram de uma situação de assédio e foram para outras, como elas são felizes, como elas produzem bem. Então, é
isso que eu quero transformar um dia esse movimento, em dizer, ó, como a gente pode ser positivo e não fortalecer o que é negativo, mas eu quero enaltecer o que é positivo, divulgar as empresas. Por exemplo, eu descobri que a Braille daqui é uma das empresas mais humanizadas do país. Que legal. E quase não se fala, né? Então, enaltecer o que essas empresas fazem de diferente, né? Que caminho eu posso buscar? Então, eu tenho que mostrar para as empresas que estão lá arcaicas que existe uma empresa super humanizada fazendo. Acho que a grande proposta do movimento hoje é essa. Que legal. Eu acho bem legal e, na verdade, assim, só pela hashtag, na verdade, já me remete a muita coisa legal, assim, muita coisa diferente. Eu que já trabalhei em grandes empresas também, eu sei como que é difícil ser só um número. A gente falou sobre ser substituível, ser insubstituível, e eu sempre tive essa sensação de vestir a camisa também e me sentir, não, eu sou insubstituível, eu realmente, a qualidade que eu faço esse serviço, ninguém mais faz. E ter essa autoestima é importante também. E você pensar, às vezes, como autoestima, que você não é só um número, é válido, entendeu? Você saber que você faz o seu melhor ali dentro. E as pessoas saberem que a experiência ela é válida, a experiência é importante. Você saber que as pessoas que estão vestindo a camisa e que estão dando sangue por aquela empresa, elas têm que ser valorizadas, não só como números, 1 a mais funcionário, 2 a mais, ou números no sentido tipo, essa pessoa ganha mais, essa pessoa ganha menos, vamos cortar, vamos diminuir gastos. Não, vamos ver qual não é só um número, é um ser humano que tem uma experiência a ser doada, uma experiência a ser dividida. E isso é essencial. A gente ser visto como um todo, né? Como uma pessoa que está ali, mas que não chegou até ali por acaso, né? Não, ninguém está ali onde está e está ganhando hoje mais que os outros, não fez isso por acaso, tem uma história, né? Eu acho que a história das pessoas tem que ser valorizada e isso passa pela questão da humanização, né? Da empatia corporativa, ou que possa se fazer uma transição, ou que tenha um mínimo de preocupação com a história dessa pessoa. Mas a empresa não tem que pensar. Sempre foi assim. Mas se a gente se conformar com tudo, né? Amanhã a gente tem, quer dizer, nesse mês aqui, o Dia da Mulher, por exemplo, se as mulheres nunca tivessem se rebelado, elas estariam talvez até hoje naquela situação arcaica, né? Então é preciso alguém abrir o olho e falar, não, peraí, vamos mudar. As pessoas estão mudando. Hoje as pessoas não aceitam mais as empresas, a nova geração. O cara não fica 2 dias se o chefe erguer a voz. Fala, não, vai te catar. Pega a bolsa e vai embora. Ninguém está nem aí, né? Não sou obrigado a Não sou obrigado. Quer dizer, as coisas têm que mudar, porque as novas gerações estão vindo aí com outras propostas. Mas que bom que a gente tem empresas para olhar e falar assim, isso é o que eu quero. Sim. Antigamente era tudo a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem o que olhar e falar, nossa, eu quero trabalhar no Nubank, eu quero trabalhar no... Você falou da Eduz, né? Que nossa, maravilhosa. Entendeu? Então, que bom que hoje a gente tem exemplos de saber o que é humanizado. Você falou aqui o Braille, aqui em Rio Preto, que talvez seja exemplo de empresa humanizada. Isso é importante, isso é legal pra caramba. Dani, só pra encerrar, pra que teu filho não fique esperando mais, coitado, tá lá esperando você buscar. Acho que tá saindo, mas ele espera, não tem problema. Mas só pra gente encerrar, eu queria que você desse um conselho para as pessoas que talvez queiram seguir o jornalismo. Qual que é o seu conselho? Se a Daniela estivesse olhando para a Daniela começando a faculdade, uma Unesp hoje, o que você falaria? O que você sabe hoje de experiência que uma pessoa que está começando um curso de jornalismo ou querendo cursar, ela precisa saber? O que a tua experiência fala para você? Eu diria para se preparar muito, ler muito, ter repertório, porque é o repertório que faz a tua diferença no mundo, né? Quanto mais repertório a gente tem, mais a gente pode argumentar, e a argumentação é que nos leva a novas descobertas, porque a gente vê hoje tudo muito de forma imediata, então é importante se aprofundar, aproveitar as oportunidades que surgirem, por menor que elas sejam. Às vezes uma saída tua de casa um pouquinho mais cedo vai fazer você encontrar uma pessoa que vai te encaminhar. Hoje você tem, como jornalista, N mil opções de trabalho, diferentemente de antes. Tem muita gente trabalhando na área de marketing digital, embora seja uma coisa bem específica, e é difícil, né, fazer marketing. Não é porque eu sou jornalista que eu vou lá e vou entrar nas redes. Não, tem um trabalho, tem um preparo. Então, esteja preparado, estude, aprenda, seja a sua própria empresa. Porque o dia que a empresa onde você trabalha não te quiser mais, você é a sua empresa que vai buscar apoio em outra empresa. Então, seja você a sua própria empresa. Ofereça o seu trabalho de qualidade, tenha um diferencial, chegue com um diferencial. Eu sempre falei muito isso para o Modesto. O diferencial dele é a polícia, é o contato que ele tem. Ele criou esse universo lá de tudo que chega, acontece, ele sabe. Então, ele conseguiu entrar na televisão por conta disso. Então, se diferencie de alguma forma, busque
Mas tenha também qualidade de vida, saiba separar, tenha bom senso. Isso que eu diria para a Daniela, que está começando. Tenha qualidade de vida, filha, não trabalhe tanto. Veja seu filho crescer, que você não viu, né? Se eu pudesse voltar, eu teria um pouco mais de equilíbrio, porque não tinha muito isso, eu era muito intensa. Mas com isso, foi isso que me fez também chegar até aqui, chegar tão longe. Talvez eu tivesse parado antes, no meio do caminho lá, né? Ou eles tivessem me parado. Talvez eu tenha durado tanto pela vontade que eu tinha de fazer. E esteja sempre pronta para conversar com o presidente? Sim. É. Eu sempre falo nas palestras que você tem que estar sempre preparado, e isso já aconteceu comigo quando eu cheguei no aeroporto. Eu ia entrevistar a Dilma. Não, eu ia cobrir a visita do presidente Dilma, cheguei lá, tinha uma cadeira, Daniela Dilma. Falei, mas como? Você foi escolhida para falar com a presidente, tal, daqui a pouco ela está descendo, aí ela desce. E ela pede para arrumar o cabelo dela. O cabelo dela tá com a vista. Só tinha eu e ela na sala, porque a assessora tinha saído, o momento tinha ido, o cinegrafista querido, tinha ido buscar a câmera. E aí eu entrevistei a Dilma. Entrevistei ela 2 vezes, uma como presidente e a outra antes de ser presidente. E aí, essa outra antes de ser presidente, a entrevista foi tão longa, e quando acabou, o Léo, nosso chefe, falou, Dani, por que você falou tanto com ela? Eu falei, porque essa mulher vai ser eleita. E no dia que ela for eleita, a gente bota a entrevista dela no ar, dito e feito. Aí foi para o ar a entrevista que eu tinha feito com ela. E é buscar informação sempre, estar preparado sempre, o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, em São José do Rio Preto, saber. E eu acho que a Daniela, jornalista, também fica muito feliz com a Daniela dando palestras hoje em dia. Sim, é o outro lado. Porque eu já dei palestras também, algumas palestras em relação... Até na Facérios, eu já dei palestra na Facérios sobre o cuidado jurídico que alguns médicos têm que ter em mulheres em condições de assédio sexual e tal. Eu já dei essa palestra na Facérios também. E eu acho muito gostoso, eu acho que você concorda comigo, em você ser autoridade em algo. A partir do momento que você está dando palestra, você está falando de alguma coisa, alguém está te ouvindo, alguém sabe ou confia que você é autoridade nisso. E isso é incrível. Isso faz a diferença, Com certeza. Eu estou muito feliz em poder estar levando e inspirando pessoas. Isso é muito bom. A gente está sempre aprendendo também, né? Dani, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Eu fico muito feliz de todo esse tempo que eu já te conheço, toda essa admiração que eu tenho em você como jornalista. E você tá aqui, eu podendo ter a honra de eu entrevistá-la hoje. Então isso é muito gostoso. E o tempo passa, né? Passa. E eu estou muito feliz de ver o seu crescimento. Você é super comunicativo. Eu até me surpreendi. Nota 10. E que esse podcast já é sucesso com você à frente. Você é um cara muito antenado. Parabéns. Estou muito feliz de participar desse começo, que certeza é um sucesso total. Amém. Obrigado a você que vai assistir esse podcast também. Tomara que isso tenha sido produtivo como foi para mim e como foi aqui para Dani. Tomara que tenha sido muito produtivo também. Eu agradeço muito a sua audiência, eu agradeço muito você estar vendo isso hoje. Deixa aquela curtida para ajudar a gente a sempre crescer. Você que está ouvindo no Spotify, obrigado mais uma vez por você estar acompanhando esse projeto lindo, que eu fico muito orgulhoso de estar indo para frente. Obrigado, até a próxima, um abraço.